Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Raio X da Comédia aqui. Hoje tem um dos grandes conhecedores da comédia nacional e internacional. Gosto muito de falar com ele, porque a gente sempre troca referências, sempre rolam dicas excelentes e a gente gosta muito de falar comédia. Inclusive, teve um programa assim, maravilhoso que a gente falava sobre comediantes, que eu não sei onde foi parar e se tá em algum lugar. Você não sabe onde tá também? Eu sei onde tá, mas eu não sei como é que consegue. Ah, mas tá no aplicativo? Tá lá, alguém tá vendo. Tem um site. Ah, é num site? É um site. Não sei se tem aplicativo desse bagulho aqui. Desculpa mexer aqui. Mas tá lá. Não, maravilhoso. Eu não sei onde aí. tá, mas aí a gente podia até reviver. Achava muito bonito o cenário, inclusive. Não, o meu sonho era ter esses vídeos, assim, pra fazer alguma coisa com eles. Pô, legal pra cacete. Você deve ter feito uns mais de 20, né? Não, acho que foram 15 episódios, acho. Eu acho que eu fiz 2. Que eu fiz uns cara que a primeira versão era eu e a Mel Maher que apresentava. Ah. E aí a Mel, infelizmente, a saúde mental dela judiou um pouco na época, como outras épocas, né? Certo. E aí ela só abandonou o projeto, assim. Ah, ela só não foi mais. É. Eu fui quando você tava lá de apresentador. Daí foi nessa versão, que daí era eu e daí era mais comediantes. Daí Porra, era bem legal, cara. Aquilo ali tinha que até ser revivido, porque era você e mais 3 pessoas pra falar de um comediante? Puta, legal pra cacete. Ó, tô com o Daniel Murilo, queria agradecer aqui, a gente tá num papo de compadre, né? Mas muito obrigado por ter vindo, por ter descido de Sorocaba até aqui, só pra falar comigo. Eu sempre que você chamar, eu venho. Isso é uma honra pra mim, você ter vindo aqui. Mas eu queria falar de várias coisas com você, mas eu queria começar por você, e depois a gente pode ir expandindo pra outros lugares, pode ser? Então vamos. Bom, primeiro eu queria perguntar de você, eu sei quem são seus pais, assim, por ouvir falar histórias, mas eu queria que você me contasse como foi, quem são seus pais, profissão deles e como que era a relação que se dava dentro da sua casa. No papel, a profissão dos meus pais hoje é 2 aposentados, né? Certo. Graças a Deus eles aposentaram, deram tempo. Mas o meu pai, hoje ele é pastor, né? Mas agora ele é pastor, como é que fala? Pastor auxiliar, assim, ele não tem a igreja dele mais. Ele teve a igreja dele por um bom tempo, assim. Uhum. Mas quando eu era moleque, assim, criança, meu pai não era pastor, meu pai era peão de firma. Certo. Tipo, peãozão de firma mesmo, assim. E aí o meu pai descobriu na firma, que tipo, ele trampou na Cometa, ônibus. Aí ele trampou numa outra firma, daí ele foi pra uma firma que fazia pote de plástico, tipo, todo tipo, da margarina, sorvete e tudo mais. E aí o trampo do meu pai começou a automatizar, e aí o trampo dele era pegar a coisa aqui e fazer isso aqui. Tipo. E aí nisso ele descobriu um problema de coluna. Que era de nascença, assim. Nasceu com um problema na coluna que ele nunca ia saber. Aí a empresa descobriu e aí a empresa falou: bom, você tem um problema aí que se você trabalhar aqui você vai ficar aleijado. Então a gente não quer que você fique aleijado pra não processar nós, então a gente vai aposentar você. E aí aposentaram meu pai, tipo assim, com 34 anos. Caraca. Aí, tipo, a maioria dos caras ia ficar, tipo assim, meu Deus, ganhei na vida, tô feito e tudo mais. Certo. E meu pai ficou muito mal, assim. E daí ele já era da igreja, ele se apegou mais na igreja, começou a estudar mais coisas da igreja, fez curso de teologia. Aí meu pai virou pastor. E a sua mãe? E aí minha mãe, tipo, ela trampava numa delegacia antes. É mesmo? Mas tipo, escrivão, assim, secretária, sei lá, um bagulho assim. Aí ela foi trabalhar, ela fez concurso. Tem uma fase bem ruim da vida, que daí minha mãe, tipo, não tava trabalhando. Daí, tipo, pobrinhos, né? E aí minha mãe voltou a trabalhar, que ela fez esse concurso. Dela era recepcionista do PA, que é o pronto atendimento, né? Agora é UPA, né? Aí era isso, minha mãe trabalhava, tipo, um dia sim, dia não, no PA, que é só ouvindo o xingo dos outros. O que minha mãe atendeu de Michael Jackson. Com todas as versões possíveis de Michaels Jacksons. A minha mãe atendeu a Lady Di uma vez. É mesmo. Grandes famosos, então. Não, ela foi outra antiga foda de famoso. Aí minha mãe era isso, ela trampava no PA, mas ela daí minha mãe fez o curso de teologia também, daí minha mãe começou a ajudar na igreja, daí minha mãe virou pastora depois. Ah, ela também virou? É. Você tem algum irmão, irmã? Não, graças a Deus. Você é filho único? Filho único. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, de uma certa forma, quando seu pai tinha 34 anos, imagino que você era jovem ainda, muito jovem. Não, era criança até. Criança, né? Não era muito... Você chegava aí... 9 anos, acho. Então você era criança, né? Você chegava aí nos cultos? Não, porque eu cresci na igreja, né? Tipo, não tive opção de não ir. Perfeito. Então você porque meus pais já eram cristãos, já, tipo, crente, né? Assim, já, quando eu nasci, já eram, já. Sei. Eles conheceram por causa da igreja, né? Tipo, eles conheceram na igreja. E aí meus pais tiveram relacionamento de igreja, né? Tipo, namoraram 1 ano, precisava muito transar. Aí o único jeito de transar era casando. Mas aí eles casaram e daí, tipo, eu nasci acho que 1 ano depois que eles casaram, assim. Você, então, meio eu já nasci na igreja, tipo, a família da minha mãe é bem grande e toda já tinha se convertido também, e aí do meu pai também já era de igreja, então, tipo, ficou todo mundo dentro da igreja. Então minha bolha infantil era só crente, só.
Então, você ia, imagino, no culto, e muitas dessas vezes que você ia ao culto, o seu pai era o pastor da vez ali. Não sei como funciona, se era sempre o mesmo, ou se ia mudando. Quando eu era bem criança, não era, meu pai não era o pastor da igreja, né? Uhum. Tipo, meu pai, tipo, tava fazendo curso de teologia, então meu pai pregava fora, né? Quando ele virou pastor, ele pregava fora. Então eu não via meu pai pregando, eu via só os outros pastores. Tipo, tem um bagulho na igreja também, pra quem convive, frequenta a igreja, que é o cultinho das crianças. Então você não vê o culto acontecendo, você não vê o pastor pregando, você vê o líder das crianças lá, o, sei lá, que é mais atividade, assim. Daí tipo tem um cultinho pras crianças, uma versão reduzida do culto com uma brincadeira e pintar. Sei. Noé sendo, Sei. assistindo todo mundo, Noé assistindo todo mundo sendo afogado, assim. Todos os animais sendo afogados e você pintando, assim, ai que bonitinho. Você acha que teve alguma influência o fato de, pô, de uma certa forma, o seu pai e a sua mãe, eles tinham uma atividade que mostrava, que tinha que demonstrar uma certa oratória ali. Sim. No final do dia, você tá falando com um grupo de pessoas grande e você tá com a palavra. Você acha que isso surtiu algum tipo de influência em você ou nada? Eu acho que sim, né? Não tem como, tipo... É o seu pai e sua mãe, você vê, tipo, quando eu for crescendo, virando adolescente, assim, daí meus pais tinham uma igreja deles mesmo, assim. A igreja própria, assim. E aí, infelizmente, eles não tinham a expansão, assim, de roubar o dinheiro dos outros. Mas daí eles pregavam, né? Então eu, tipo, eu frequentava a igreja, porque era a igreja do meu pai e da minha mãe, e daí, tipo, assim, eu via eles pregando o tempo todo. Então você vê, tipo, eles falando e, tipo, se preocupando com como vai passar a mensagem, sabe? Tipo, eu vi meus pais preparando a mensagem na casa. E meus pais levavam muito a sério tudo, assim. Então, tipo... Meu pai lia a Bíblia, meu pai até hoje, né? Lia a Bíblia todo dia, assim, tipo, ora todo dia. Meu pai, tipo, é muito certo com as coisas da Bíblia, assim. Então, meu pai, tipo... Eu vi meu pai preparando, assim, como, tipo, sei lá, eu me vejo hoje preparando pra fazer piada, sabe? Tipo, meu pai fazendo anotação do que ele vai falar, se preparando, fazendo os tópicos. E aí organizando toda a pregação e tal. Então, tipo... E era, tipo, o mais doido é isso, né? Tipo, eu sempre gostei de comédia, assim, de piada, de humor, de coisa assim. E aí, quando eu via meu pai pregando, assim, era um negócio sério, tipo, não tinha margem, assim, pra graça. Mas, às vezes, tipo... Dentro de um contexto, de uma história ali, de um negócio, cabia uma gracinha, e meu pai sempre foi um cara, tipo, de fazer gracinha, assim. E aí meu pai fazia uma graça e via todo mundo rindo, assim, dava aquele negócio, tipo... isso foi muito legal, assim, isso foi da hora. E você pensava? Sim, tipo, dava um impacto em mim, assim, sempre quando eu via algum pastor, tipo... Não, nem meu pai sempre soltava alguma gracinha pontual, assim, mas tinha uns pastores que, tipo, era mais jeitão, assim, mais engraçadão, então quando eu via esses caras pregando, eu ficava, tipo, assim... Da hora isso aí, tipo, isso é legal. Mas só que, tipo assim, eu não tinha negócio de, pô, eu quero pregar, falar da Bíblia, assim. Eu achava muito sério, assim, tipo, meu pai levava muito a sério. Eu também levava muito a sério, então, tipo, eu não achava que qualquer um podia ir lá e pregar de boa, assim, tipo... vou fazer dinheiro disso aí. Tipo, não era um negócio, assim, pra mim. Você hoje tem religião ou não? Nenhuma? Não. Você, quando você cresceu na igreja, eu conheço outros comediantes que têm um background parecido no sentido, não necessariamente do pai ser pastor, mas de crescer na igreja. E engraçado, isso se repete muitas vezes. Mas o que acontece, geralmente, e a sua história pode ser diferente, claro, é que rola durante a adolescência, geralmente, ali, chegando ao jovem adulto, uma certa rebeldia, um certo questionamento. Acho que o comediante é muito questionador, assim. O comediante tem uma grande dificuldade de hipocrisia, assim. De ter que viver uma coisa que, por quê, e não entender, e não acreditar, e ser muito de aparência, e você vê que não é bem aquilo. Algum momento da sua vida você teve isso ou você foi só se afastando? Não, então, eu tive isso dentro da igreja quando, tipo, porque, assim, a primeira vez que me impactou, assim, tipo, eu tinha esse cultinho das crianças. E aí eu perguntei pra tia justo a história de Noé, assim. Tipo assim, como assim? Essa história de Noé, sabe? Tipo, porque, tipo, na minha cabeça de criança não fazia sentido, porque eu gostava muito de bicho. Então, tipo assim, não tinha como caber todos os bichos num barco, tá ligado? Não tinha como. Sim. E aí eu falei, questionei, não questionei desse jeito, mas eu questionei, sabe? Tipo, fiz uma pergunta e a tia da igreja falou, aqui a gente não faz pergunta. Aqui a gente só ouve e aceita. E aí me pegou muito, assim, daí, tipo assim, só como meu pai é um cara muito certo com as coisas da igreja, de Bíblia e tudo mais, eu também levava muito a sério. Então, tipo assim, beleza, aqui é um lugar que não questiona, só que não parava de vir questionamento na minha cabeça. Então eu meio que só segurava eles, assim. E aí, quando eu cresci, virei adolescente, começa a participar mais de coisa da igreja, meus pais, um pastor, tem uma fama de filho de pastor ser uma merda, assim. Filho de pastor ser um nojo na igreja, ser um inferno. Ah, assim. Tá. Porque ele fala, ó, você sabe quem é meu pai? Você tipo não sabe isso. O que você tá falando? Não, e daí é o moleque que, tipo, sobe no meio do culto no altar e começa a quebrar as coisas, mexe nos instrumentos, xinga os outros, e dá problema na escola, e fala palavrão, sabe? Tipo... E aí vira adolescente, começa a usar droga e comer os outros, sabe? Tipo, é um padrão, assim. Sei. E aí eu não caí nesse estereótipo, tá ligado? Porque eu nunca me interessei por isso. Eu nunca tive essa rebeldia, porque meu pai levava muito a sério e meu pai era muito sério dentro de casa. Então, tipo, eu não via meu pai falando, não, ó, irmãos,
tem que orar todo dia. E meu pai em casa, tipo, coçando o saco. Não, meu pai tava realmente orando todo dia. Então, tipo assim, é isso, não tinha essa hipocrisia, assim, que tipo... Eu vejo que, tipo, muitos caras têm essa chave, assim, tipo... Tem uns amigos meus que, tipo, vai na igreja até hoje, mas eles desviaram adolescente por ver isso, tipo... o pastor tava falando lá e daí eu vi o pastor fazendo outra coisa. Eu vi meu pai falando um negócio e depois eu vi meu pai fazendo outra coisa. E aí, tipo, eu nunca vi isso, assim. Meu pai sempre falou, é assim, é assim. Então, tipo, eu falei, então é assim, então tem que aceitar. Então eu ficava guardando esse monte de pergunta, questionamento de coisa de igreja, assim. Até que chegou um tempo que eu tava na igreja, eu falei, bom, eu tô certo aqui na igreja. Então eu preciso, pelo menos, ler a Bíblia, né? Tipo, eu não tinha lido a Bíblia. Então é um negócio muito assim, tipo, o cara leu a Bíblia inteira, sabe? Tipo, que pessoa engajada. Aí eu falei, vou ler a Bíblia inteira. Daí eu li a Bíblia inteira e daí, tipo, me deu muito mais pergunta do que resposta, assim. Mas, tipo, muito mais pergunta. E, tipo, assim, de eu começar a reparar que, tipo, vários versículos que os caras usam como bordão e versículo fundamental, assim, pra vida do cristão, tipo, eles são usados totalmente fora de contexto, assim. Tipo, no contexto que eles são usados não faz sentido. Como eles aplicam na igreja ali, cortado, assim. Sei. E daí eu começava a dar uns negócios, tipo assim, mano, não tá fazendo sentido isso aqui. E nem pensando nas histórias, enfim, assim, tipo, era só como eram usadas as palavras. E aí eu comecei a me incomodar demais e questionar demais, e daí nessa época já tava começando a ter internet já e tal. E aí comecei a gostar, eu sempre gostei de comédia, comecei a pesquisar coisa de comédia, achei stand-up, e aí achei o fatídico vídeo do George Carlin. Mentira, foi isso o gatilho? Não, então não foi esse o gatilho, porque, tipo, quando eu assisti ainda, foi um negócio, tipo, achei engraçado esse cara. Mas não concordo, tá errado. Entendi. Tava Porque muita doutrina ali porque ainda. eu era muito convicto mesmo, assim. Então, tipo... Mas, assim, não tem como, né? O cara levanta muito mais questionamento. Tipo, todos os questionamentos que eu tinha, ele levantou mais ainda, assim. Daí eu fiquei, tipo... que difícil organizar tá se multiplicando, agora. Né? Não tem pra um dia, só pergunta, ninguém responde nada. Cadê Deus pra responder, sabe? E aí, ninguém respondeu até hoje. Então, ficou mais nessa, assim. Mas aí você... Chegou algum momento que você virou pro seu pai e falou, olha... Tem muita pergunta aí. Não necessariamente, assim, nunca teve essa conversa, assim. O que teve foi que, tipo, eu frequentava a igreja do meu pai e eu fazia coisa na igreja, tipo, eu cuidava da mesa de som, porque eu nunca fui dos instrumentos também, né? Então eu cuidava da mesa de som durante o culto, uma época eu cuidava das criancinhas, daí eu contava as histórias pras crianças e tal. Aí foi com a época que eu tava mais, assim, querendo fazer mais coisas, daí, tipo, eu contava a historinha pras crianças, eu fazia graça, fazia piada, exagerava a história pras crianças rir. Mas, tipo, eu tava fazendo mais coisa dentro da igreja, assim. E aí eu descobri o stand-up, aí eu comecei a escrever coisa de stand-up, assim, tipo, que eu queria aprender a fazer stand-up. Isso por volta de 2008, assim, 2007 e 2008. 2007, porque 2008 foi o meu último ano na escola, assim, eu tava estudando ainda, fazendo o último ano. E aí, 2007, que eu descobri stand-up mais, assim, tipo, entendi o que é isso, daí eu quero fazer, só que não tinha, assim, como faz stand-up. Eu não sabia inglês também. Então, tipo, eu comecei a ver os vídeos dos caras brasileiros que já tinham postado, e aí eu escrevia o texto do cara. Tipo, né, fazia a transcrição, assim. Aí eu olhava o que eu tinha escrito, do que o cara tinha falado, e aí meio que lendo, eu ia entendendo, assim, tipo, tá, essa parte aqui tem a graça. Essa parte aqui tem a graça, sabe? Tipo, de entender... Sei. A mecânica e a estrutura, né? Daí, tanto que eu vi depois vários vídeos, tipo, como comecei a fazer stand-up mais pra frente, e aí receber texto dos outros, alguém trocando texto. Os caras mandavam texto, tipo, com o punch em negrito, ou sublinhado o setup, uma coisa assim. E eu ficava, tipo, por que o cara tá fazendo isso, né? É só pontuar, sabe? Tipo, dá pra fazer só pontuando. Mas é porque eu fiz o meu caminho... Sei. Você fez a engenharia reversa, né? Então eu não fiz um outro caminho, nada a ver, assim. Tanto que eu fui descobrir punch e setup com o Morgado. É mesmo? Ele que me explicou o que era a parte engraçada. Que pra mim era assim, eu vou levantando uma ideia e aí chega uma hora que é engraçado. Mas eu, tipo, era meio no feeling, assim. Sei. Aí quando eu fiz, acho que eu marcava fazer o primeiro Open, era num show que o Morgado tinha, daí o Morgado me explicou. Mano. Então você descobriu antes de subir no palco a estrutura do setup punch. Você, tipo, ali, prestes a subir pela primeira vez, o cara te explicou. Foi bem, tipo, acho que uma semana, 2 semanas antes. Assim, Seu primeiro show foi aonde? Foi no Memphis Rock Bar, em Moema, que era o show Divina Comédia. Eu lembro. Era o Maurício Meirelles, Felipe Ramache, que Deus o tenha, o Morgado e o Danilo Gentili. Eu fui no Memphis bem depois, assim, era um show do Danilo, ele fazia muitos anos que ele não fazia stand-up, eu fui lá ver ele não foi. Mas era o Morgado e mestre de cerimônia, e aí foi muito bom, porque muito comediante foi nesse dia pra ver o Danilo, porque fazia anos que ele não subia no palco pra fazer stand-up. Ele realmente não tava subindo mesmo. Aí o Paulo Vieira tava lá, tinham outros comediantes que estavam lá pra assistir. E aí eu lembro que o Paulo Vieira, tipo, todo mundo esperando o Danilo e atrasou pra caralho o show pra ver se o Danilo chegava. Mano, começou a ficar um monte de bêbado no final do show. E a galera querendo o Danilo, e aí eu lembro que, tipo, o Morgado subiu e falou, então, o Danilo não vai subir. Mano, uma galera já começou a levantar e ir embora, aquele clima dos bêbados, puto. E aí os caras falaram, mas o Paulo Vieira vai.
Naquela Olha! época. Paulo Vieira era... Não era o Paulo Vieira Globoplay, né? Exato, exatamente. Nem perto disso. E aí eu lembro que o Paulo Vieira, cabelinho cacheadinho ainda, assim. E aí o Paulo Vieira subiu, foi bem. Tinha uns bêbados que ele ficou dando porrada, daquele jeito, meio guerrilha. Aí eu lembro que eu tava na grade, assim, e ele tava já saindo. Eu falei, porra, Paulo, foi mó bem, porra. Te fuderam, né? Não sei o que ele falou. Porra, é a mesma coisa que vir no puteiro e acabarem te comendo. Porra, é bem isso mesmo. O cara tipo, ia ver o Danilo e ele fez. Exato, ele nem ia fazer. Deve ter feito de graça ainda, porra. Mas é... Mas beleza, aí você entendeu, acho que a estrutura de comédia, mas você consegue ver antes, na sua personalidade, tipo assim, alguma coisa de comédia já te interessava? Ah, não, tudo de comédia me interessava. Você já era um aficionado, assim. Já, é. A primeira coisa que me pegou foi o Jim Carrey, né? Tipo, a primeira coisa que eu vi, assim, fiquei, tipo, alucinado. Máscara, assim. Foi o Máscara. Porque saiu tudo no mesmo ano, né? Daí eu assisti meio que, tipo... Eu não assisti na época, eu tinha 4 anos de idade quando saiu tudo. Mas eu assisti, tipo, quando chegou na locadora, sabe? Então eu assisti meio que tudo de uma vez, ficou todo o filme dele de uma vez, assim. E aí eu lembro que o Máscara, foi até estranho, que, tipo, um tempo atrás eu assisti o Máscara de novo. E aí eu tinha uns reflexos de querer imitar, porque quando eu era criança eu imitava todas as cenas. E daí, tipo, eu tinha esquecido que eu fazia isso. E assistindo eu ficava fazendo, sabe como você vai fazendo? Aí eu ficava, não tem que fazer um movimento, cara, eu não sou uma criança. Mas o que me pegou mais foi o Debi Lloyd. Debi Lloyd foi, tipo, sério? Assim, Debi Lloyd é meu filme favorito até hoje. É porque eu acho que o Máscara, na minha cabeça, e o Ace Ventura eram mais cartunescos, né? Sim. Do que o Debi Lloyd. Debi Lloyd tem muita piada de texto até. Então, mas acho que foi isso que me pegou, assim, de ver dois caras que eram, tipo, né, visualmente normal. E aí eram os caras, dois do cara normal, que os caras eram engraçados porque eles eram tontos só, sabe? Tipo, não tinha esse negócio do cara exagerar demais. Fantasia. Tem uma coisa, tem um evento, um negócio, assim. Tipo, não, os caras só dois tontos fazendo tontice, assim. É isso que eu acho que me pegou mais de tudo, assim. Sim. Mas daí, só voltando na história de eu escrever e tudo mais. Eu tava escrevendo, eu comecei a querer fazer stand-up. Daí marcaram eu pra fazer um show aqui no Memphis. Aí eu fiz a Cris Paiva. Conhecia meu primo, e meu primo falou que eu tava fazendo stand-up, tipo assim, tinha feito um show. Meu primo falou, não, meu primo faz stand-up. Faz pra caralho. Faz. E aí ela me chamou pro show que ela tinha em Sorocaba. Aí ela me chamou, e aí eu tive que faltar do culto pra ir, porque era de terça, e tinha um culto de terça na igreja do meu pai. Aí eu faltei do culto pra ir nesse show, e aí eles falaram assim, toda terça, se quiser vir, você pode vir. E daí eu olhei pro Entre a fé... Daí eu olhei pro meu pai fez assim. E aí eu fiquei tipo, nossa, mano. Aí eu fui fazer algum outro show, em Sorocaba mesmo, e aí o Oswaldo e o João estavam divulgando o show deles no teatro. E aí eles falaram, mano, seu show foi muito bom, mano. Você não quer fazer com nós lá no teatro? É no domingo. Puta, mas também tem culto todo dia nesse rolê, hein? Não, a culto na igreja meu pai tinha culto terça, quinta, sábado e domingo. Caceta. Meu pai era muito apegado na igreja. Nossa senhora, que vontade. E aí, mas assim, domingo não tinha chance nenhuma de eu fazer nada que não fosse igreja, assim. Aí quando eu perdi esse show, assim, me doeu, assim. Daí eu fiquei tipo... Daí passou um mês... Eu tava conseguindo fazer uns shows já, os caras, tipo, não me marcaram nesse, mas me marcaram em outros e tal. E daí eu cheguei pro meu pai, cheguei pra galera que, tipo, era líder da igreja, assim, e falei, eu não vou mais vir na igreja aqui. Eu vou sair da igreja, e é isso. E aí ficou um climão e então tal. você falou, você teve essa conversa. Não, falei que só não ia frequentar a igreja, Eu continuei, tipo, indo em outra igreja. Ah, entendi. Porque eu precisava ter um rolê social também, que eu não bebia, não queria comer ninguém, não usava droga, não fazia nada, não curtia balada. Daí, tipo, eu continuei na igreja pra ter um rolê social, assim. Tanto que uma época eu ia na Bola de Neve, conhecia a galera lá e tal, fiquei amigo da galera. Só que eu achava muito chato o culto do Bola de Neve, assim, é muito chato, assim, porque os caras têm um comercial dentro do culto. Sério? Sem zoeira nenhuma, assim. Aí, tipo, o pastor abre, toca o louvor, mas, tipo, isso tudo já dura uns 40 minutos. E aí, depois disso, antes do pastor pregar, eles fazem propaganda de todos os produtos e coisas e eventos da Bola de Neve. Ah, tá. E assim, eles trazem muita coisa pra atrair gente. Então, tipo assim, a aula de boxe. Mas não pode tocar, né? Não, daí era aula de sei lá o quê. Aí era, tipo, o grupo que ia fazer corrida. Umas coisas meio jovens, assim. E daí, tipo, em São Paulo vai ter o evento Master Blaster com os pastor não sei quem, apóstolo sei lá das quantas. E aí vai ser, gente, só R$70 pra ir pro São Paulo e tal. E aí, só que, tipo assim, isso durava, tipo assim, mais 1 hora. Caraca. E aí o pastor pregava, e o pastor pregava 1h30, 1h40. Daí eu ficava, tipo, mano, não dá pra vir aqui. Caraca. Só que eu conhecia a galera era uma galera da hora, que, tipo assim, acabava o culto, e falava assim, pra onde nós vai? E aí, tipo, dá pra conversar, dar risada, falar e tal. Que é mais o meu rolê, que é sentar e trocar ideia. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a chegar no final do culto. Eu chegava só no final. Tipo assim, começou às 7 o culto. Ah, tá, vai acabar umas 9h40, quase. Tá. Aí eu chegava às 9h30 no culto. Assim. Chegava, estacionava o carro, descia assim, chegou atrasado. Correria, né? Domingo. Todo domingo eu tinha uma correria, assim, né? Eu chegava, tá? Aí eu fiquei frequentando a igreja mais nessa, assim.
Só que daí, tipo, uma hora não tava fazendo sentido mais ir, né? Tipo, só... Mas o seu pai, então, ele tinha uma voz de controle em cima da coisa. Tipo, se ele não deixou você faltar no culto, falou, ó. Não, porque eu fazia coisas na igreja, né? Daí, Ah, tipo... entendi. Era mais pela sua função do que pela sua própria fé. Não, também, mas era mais porque, tipo, pô, você assumiu uma função na igreja. Tipo, é a sua obra, é o seu trabalho. Uhum. E daí, tipo, você tem que fazer. Então, tipo, você não pode tirar da obra do Senhor pra fazer outra coisa. Ah, entendi. Entendeu? Era uma coisa meio assim. Ah, entendi. Porque meu pai leva muito a sério mesmo, entendeu? Tipo, aí eu tinha que levar muito a sério também. E daí eu fiquei, tipo, tá, não preciso levar. Mas então muito nunca, tipo, você se afastou de vez e aí nunca não rolou nenhuma treta, nenhum problema. Não. Só, tipo, meu pai, mas entendeu só, né? Que, tipo, eu não tava indo mais só. Sei. Mas Então, depois aí, que eu casei, daí ficou mais de boa também, né? Tipo, de não ir mesmo. Porque eu tinha minha casa, tinha. seu carro, É. é mais fácil. Mas você, por exemplo, você tem uma parada que eu sempre, quando você vai fazer show, eu acho da hora que você faz, que é o seguinte, você tem claramente a técnica muito bem na sua cabeça, você sabe o que está fazendo, obviamente, mas tem uma coisa sua que me impressionou muito numa pizzaria que a gente fez uma vez, eu sempre falo disso porque aquilo me impressionou muito mesmo. Nunca tinha visto ninguém fazer aquilo. Que era o seguinte, não era um show fácil, era um show de pizzaria, já tá aí. Você lembra onde era a pizzaria? Ah, era em alguma cidade perto de Sorocaba. Tá. E aí, o que rolou era o seguinte, você falou assim, não era um show fácil, lembrando disso, eu era open. Você falou, eu quero ir no final, porque eu vou fazer uma coisa diferente. Aí alguém perguntou pra você, o que você vai fazer? Eu não vou fazer texto. Ah, eu tava nessa fase aí. Aí eu falei, caralho, que moleque louco, ele vai fazer interação depois de todo mundo já ter feito alguma, vai pegar um público cansado, não vai fazer texto, um show difícil e vai fazer só interação. E eu falei, mano, ele não vai durar 10 minutos. Mano, você fez tipo 20 minutos só de interação e funcionando. E aí, claro, ali, o que ficou claro pra mim naquele dia foi, mano, esse cara encara o stand-up como um treinamento militar, assim, tipo... É tipo isso. Esse cara, ele não tá aqui pra ganhar os, sei lá, 150 conto dessa pizzaria. Ele não tá aqui pra fazer o melhor texto dele e arrancar risada de todo mundo. Mano, ele tá ali porque ele sabe que uma das ferramentas importantes pra você ter no seu cinto de utilidades é o improviso, a interação. E ele foi lá e, foda-se, 20 minutos com o público cansado num show difícil e foi se virar. Isso foi mó bem. Falei, caralho, preciso levantar muito meu jogo pra chegar num lugar de entendimento que isso é um treino e que você, como MMA, não adianta você ser incrível no boxe se você não sabe lutar jiu-jitsu. Então, você tem que saber lutar no chão, você tem que saber lutar de pé, você tem que ter as variações, porque, cara, você vai enfrentar situações ali que você precisa ter o maior número de ferramentas possível, né? Nem, mas eu veio, tipo, buscar isso aí, assim, pra mim, veio porque eu comecei a fazer, eu tava na igreja ainda, assim. Então, tipo, na igreja do meu pai e tal. Então eu não falava palavrão nenhum. Tipo. Mas eu não falava também porque, tipo, justo como, tipo assim. Como se fosse um desafio mesmo, assim. Uhum. Porque todos os caras que eu via, tipo, o cara falava o palavrão e era. Pá, era quase um punch, assim, Uhum. só falar palavrão. O cara falava de vírgula, assim. De um. Ah, daí eu fui lá, peguei o trânsito, porra, trânsito. Daí o cara fala, porra, trânsito, ela caga. Uhum. Já vinha uma risada disso, assim, não tinha um punch ali. Uhum. E aí eu percebi, tipo, tá, a galera vai rir de palavrão porque é fácil fazer o palavrão. Então eu vou tentar não falar mesmo, assim. E daí, por uma convicção na época que eu tinha mais de, tipo, não vou falar porque acho errado. Uhum. E também porque, tipo, vou ir pelo caminho mais difícil, assim, de não vou falar, pra ver se eu consigo fazer. E aí eu fui mantendo isso de não falar palavrão por um bom tempo. Então, tipo, a base do meu primeiro texto era não ter palavrão mesmo, assim. Uhum. E eu comecei a perceber, comecei a fazer show em mais lugar e aceitar, tipo, todo tipo de show. Que, tipo assim, não ter palavrão era horroroso, né? Porque tem horas, assim, que, tipo assim, a galera só quer ouvir palavrão. Ah. A plateia foi pra isso, a galera, tipo, tá bêbada e quer, tipo, ver alguém extravasando o que ela tava pensando. E aí, tipo, quando eu falava, tipo, tentava colocar no meio do texto algum palavrão, ficava muito assim, nossa, nossa, que boca suja, hein, meu? Ficava muito desproporcional. Ou eu ofendia a plateia, assim. De eu falar, vai tomar no cu, daí, tipo, na minha boca ficava, tipo assim, caralho, o cara falou da minha mãe, sabe? Uhum. Então, daí eu comecei a perceber que eu tava muito desproporcional. E aí foi uma época também que eu comecei a... Eu vi uns vídeos, comecei a entender um pouco melhor inglês, e comecei a assistir muito vídeo em inglês pra tentar entender o timing dos caras. Mesmo que eu não entendesse a fala, eu tentava assistir o vídeo pra entender o timing, né? E aí eu comecei a ver muito vídeo, eu descobri uns vídeos de uns caras que faziam interação. E daí eu ficava assim, caralho, o cara, tipo, não... Nem, tipo, fazia, né? O cara, tipo, fez uma interação e postou o vídeo. Então o cara tinha um texto, no meio do texto, rolou um negócio. Porque comigo acontecia isso, eu fazia piada, alguém atrapalhava, eu só passava direto. Uhum. Porque eu falava, não posso parar aqui que senão vai matar meu timing. Então, daí, tipo, eu falei, não, agora eu posso responder essa pessoa, eu posso, tipo, usar esse gancho, assim, porque, tipo, cresce muito mais quando é de improviso, a galera vê o que aconteceu na hora, você respondeu e tal. Aí eu tenho um vídeo, acho que tá no YouTube ainda, que eu coloquei até como Daniel Murilo simpático, que é só eu xingando as pessoas. É. Aí, tipo, era muito desproporcional. Mas cara. são vários cortes de você xingando várias situações. Cortes, e daí eu ficava assim, mano,
era muito grosseiro, assim, tipo, era muito ridículo. Muito open tentando interagir. Uhum. E, tipo, às vezes eu nem tava tentando interagir. Era, tipo, alguém falava e eu respondia muito grosso, muito seco, tipo, ou fazia uma piada muito pesada, de arrancada, assim. Uhum. Aí eu falei, tá, isso não funciona. Não, É. isso não vai dar pra fazer. Aí eu comecei a tentar achar, tipo, eu dava pra pensar assim, vou pensar numas piadas. Aí eu pensei, tinha umas piadas anotadas, eu colocava meio que o tópico das piadas que eu ia fazer e uns tópicos do lado, que era tipo assim, se acontecer, Ah, tá. eu tenho que falar. Só que não acontecia, né? Uhum. Porque esses bagulho não acontece igual toda É. vez. Aí eu lembro que uma vez aconteceu e eu tinha a piada, eu fiz e fui assim, nossa, É. acertei demais, eu sou muito foda, só que foi uma vez só. Aí eu fiquei tipo, não faz E sentido. não gravou, né? Não, na época... Que é o que acontece. Não, e na época nem tinha esse bagulho de vamos gravar, tipo assim, alguém tem câmera? Uhum. Era meio que, não. Aí então, é isso. Então, mas você sempre teve essa parada de estudar Sim, comédia. Você é meio nerd da comédia, né? eu sou bastante nerd. Mas essa parada de estudo é sempre muito em cima de vídeo? Tipo assim, Não, você lia muito, você ia muito pra cima dos vídeos. Porque, pô, você fala inglês hoje? Você entende inglês? Eu entendo bem, assim. Por causa disso. Por causa disso, por causa Caralho, disso. você e o Baro. Eu comecei a ler daí coisa em inglês pra, tipo... Porque tinha coisa que eu queria entender do stand-up, assim, que, tipo, não tinha vídeo, não tinha documentário, tipo, coisa de bastidores, como é que funcionava o mercado. E aí eu via, tipo assim, entrevista com o dono do New York Comedy Club. Aí eu falava, tem que ler isso aí. Aí eu ficava lendo, tipo... Tá, eu entendi 4 palavras dessas 8 frases. Aí eu ficava lendo até catar, assim, o contexto. Caralho, tipo na legenda, assim. Não, lendo texto em inglês, assim, tipo, de matéria, tá, tipo, entrevista blog, artigo, de malucos, assim. né? Porra, então você é meio que autodidata, né? De xarope mesmo, assim, né? No bar é a mesma coisa. O cara ficou assistindo Friends e Saturday Night E Live. vendo o vídeo do Green Day. E vídeo do Green Day até entender. Mas acho foda, porra. Te trouxe uma Mas outra... o stand-up, mas é que o stand-up, assistir stand-up, tipo, eu descobri depois, né, vendo gente explicando como é que aprende idioma, assim. Você se expor ao idioma sem contexto nenhum, assim, é uma das coisas que mais ajuda você a absorver. Mas, assim, se expor por um longo tempo, né? Não só, vou ver esse vídeo e não entendi nada. É, tipo, você expor mesmo, tipo, vou ficar vendo como é que a pessoa fala. Uhum. Aí chega uma hora que para de fazer. E fala, dog? Você fala, dog. Entendi isso aí. Sei. E aí você começa a entender as sentenças e as frases. Sim. Porra, mas vai um tempo, hein? Não, vai um puta tempo. Puta tempo. Tinha que ser jovem, né, mesmo? pra Tinha que ser começar. bem jovem, assim. Mas você tem muita referência. As suas referências iniciais, como você começou muito cedo, eram mais brasileiras ou eram mais americana, gringa? Era meio misturado, assim, porque na época eu lembro quando eu comecei a ver os vídeos de brasileiro no YouTube, também tinha uma galera que subia uns vídeos legendados. Então tinha uns cortes legendados, tipo, do George Carlin, do Chris Rock, do Danny Cook. Tinha uns outros, assim. Aí tinha uns comediantes X. Sabe, algum comediante que só, tipo, botou um trecho no YouTube e aí alguém brasileiro colocou uma legenda e subiu num canal lá, X. E aí, tipo, daí tinha uns comediantes meio X e tinha uns comediantes que estavam mais hypados na época, assim, que tinham os vídeos legendados. Então eu meio que ficava procurando stand-up legendado e ver, tipo, se alguém tinha subido algum vídeo sobre isso. Sei. Assim. Puta, mas tinha que ficar caçando, né? Tinha que ficar caçando, né? Mas hoje você olha pra trás, assim, você consegue identificar as referências daquela época que você... Porque, por exemplo, a primeira vez que eu vi um especial de comédia, eu fui visitar um amigo que era brasileiro e que tava morando nos Estados Unidos. Aí ele me chamou pra ir pra casa dele, eu fui lá e tal. E era na época de DVD, né? Era acho que 2004. E tinham 2 DVDs lá, que eu nunca tinha visto. Eu peguei, assim, achei que era filme. E um era o Killing Them Softly, do Dave Chappelle. Isso é maravilhoso, assim. E o outro era o Vicious Circle, do Danny Cook. Os dois que eu assisti muito, assim. Né? Porque eu acho que era o auge do DVD, do stand-up e tal. Eu falei, que é isso aqui? E o stand-up eu acho que eu não tinha visto ainda aqui. Eu tinha visto Seinfeld, mas eu não tinha entendido como funcionava. Só um joke que subia no palco. Que tinha visto alguma coisa disso, mas era assim, o cara falando um negócio engraçado. Exato, tipo, sei lá, professor Aloprado, que era até o Chapéu. E eu não tinha Aí ele falou, cara, esse cara é o melhor comediante do mundo. E botou na minha mão o DVD do Chapéu. Falei, tá, vamos ver o que eles fazem, né? Aí a gente botou, cara, eu fiquei muito assim, chocado. Quer dizer que ele é engraçado sendo ele? Que é a mesma coisa que eu acho que você teve com o Debi Lloyd. Porque aqui no Brasil, você viu o cara vestido de mulher, o cara vestido de Mico Leão Dourado, sei lá, Médici, né? Que era muito engraçado e tal, mas você nunca conseguia se identificar e falar, mano, eu nunca colocaria uma roupa de Mico Leão Dourado, porque não sou eu. Mas quando eu era criança, tipo, uma referência disso, assim, pra mim, era o Tom Cavalcante, porque ele fazia um show de imitação, ele sempre ia no Gugu, no Faustão, e o Shaolin. Porque eles usavam umas perucas, usavam umas coisas, mas era eles. E aí era um negócio que eu ficava assim, como é que os caras fazem isso? Sabe, tipo, como é que os caras fazem? Porque, tipo assim, o Ari Toledo não usava adereço também, mas o Ari Toledo contava anedota. E aí, tipo assim, meu pai, tentando explicar porcamente, falou assim, não, essa anedota existe.
Ah, Ele achava ouve que tinha... Uhum. e ele ouvia, é tipo assim, como se fosse caos, sabe? Uhum. Tipo, ele viaja o Brasil inteiro, porque ele é comediante, daí ele ouve as histórias e ele conta no show. Uhum. Então era meio que isso pra mim, assim, as piadas de Joãozinho, de português, essas paradas, assim, era meio que tipo um negócio, não imaginava que ele criava. Sim. Eu perguntei pra minha mãe, assim, falei, quem que escreve as piadas? E daí minha mãe falou, não sei. Tipo, o cara vai lá e faz, assim, Uhum. tipo, as piadas já existem, meio que tipo assim, É. tem um catálogo de piada em um lugar que você vai lá, tipo, Um livrinho. e daí, tipo, aí quando você ia ver essas coisas de apresentação, assim, tipo, em filme ou até, tipo, Tom Cavalcante, assim, não era stand-up, mas era um cara sozinho, fazendo umas graças sozinho, assim. Uhum. Me pegava muito, assim, que ele falava, tipo, como é que o cara faz isso? Tipo, quem deixou É. o cara fazer isso, sabe? É. Tipo, como é que o cara, vou fazer isso sozinho? Como é que, sabe? Tipo, dava um negócio na cabeça, assim. E daí quando eu vi que era stand-up, ver os vídeos e tal, daí foi, tipo... Cara, é muito chocante pra mim stand-up, porque pra mim o cara não tinha nada. Cada 15 segundos ele era engraçado. Você fala, mano, é impossível. Eu nunca vi, a verdade pra mim, né, talvez eu puxei a sardinha pro nosso lado, mas não existe nada pra mim mais entretenimento do que stand-up. Sim. Porque não existe nada, uma série, não existe um filme, não existe uma peça, não existe nada que você veja a plateia rir a cada 15, 30 segundos. É muito. Tipo assim, se você entender que a risada é uma manifestação do seu corpo físico, do entretenimento tão grande que você joga pra fora. Cara, não existe. Tipo, você vai a peça mais engraçada que você vai ver, você vai rir a cada 5 minutos. É, Muito. você vai Sei criando lá. uma situação toda e deixa uma hora combina na risadona, Exato. assim. Mas, tipo, não tem aquele... Exato, a velocidade, Ritmo, o timing, o pace, e cada um tem um estilo diferente, uma maneira de pensar, sem fingir que é nada. Talvez Sim. seja um pouco também do... O cara é ele, tipo, esse cara... Lógico, né, na nossa ilusão, a primeira vez que a gente vê, a gente fala, esse cara vai pro churrasco e ele leva aquilo ali. O cara subiu assim do nada, né? É. O cara não se preparou, o cara só chegou e foi engraçado. Eu tinha essa impressão porque minha tia é uma pessoa assim, que, tipo, ela começa a falar e é engraçado. Então eu achava que, tipo assim, são pessoas assim que fazem stand-up. Exato. E daí você descobre que não, tipo, qualquer um mesmo pode fazer stand-up. Não, pessoas assim, e eu não sou uma delas. Porque Não nunca, tipo assim, por mais engraçado que eu fosse um momento ou outro, Não. ninguém é assim na vida real, né? Você fala, mano, eu não tô num minha churrasco. minha tia ainda mais. Hein? Minha tia contava que ela ia levar cesta básica pras crianças passando fome na escola e você cagava de rir, assim, era bizarro. Porque ela detalhava todas as coisas da história, ela detalhava de um jeito engraçado, tudo assim. Você sempre. Bom, sua tia eu imagino que você conheça desde que nasceu, Sim. mas você tinha um olhar, por exemplo, sua tia é na sua casa. Era um olhar diferente. Sim. Tipo, por exemplo, eu tinha isso com meu avô, assim, era um olhar meio, tipo, esse adulto criança. Porque ele. Eu preciso ver ele falando, né? É. Eu preciso ver ele falando. Tipo, você Eu tinha muito isso quer. com minha tia, assim. Que era tipo assim, sei lá, de vamos brincar, eu não queria brincar porque minha tia tava contando a história. Uhum. Sabe aquela coisa, tipo, vamos jogar bola. Eu falei, eu queria jogar bola, mas eu quero ver minha tia terminar essa história, porque é muito louco minha tia contando a história, sabe? Mas você acha que teve alguma relação de, tipo, talvez. Quando a gente conversa, assim, com muitos comediantes e tal, a gente pergunta. Eu pergunto, né? Se tinha alguém na família com uma veia artística ou alguém muito engraçado. Geralmente tem, Sim. né? Um pai que, sei lá, escrevia poema, ou uma mãe que cantava, alguma coisa tinha ali. Você acha que na sua tia era, se você tivesse que caçar a raiz... Não, porque a minha mãe, na época, na igreja também, tem sempre todas as igrejas médias, assim, geralmente acaba tendo um grupo de teatro, assim. Uhum. E aí o meu tio e minha tia meio que cuidavam no grupo de teatro da igreja que minha mãe e meu pai iam, quando eles têm a igreja deles, né? Então minha tia, tipo, era essa pessoa que, tipo, gostava dessa coisa meio artística, mas era meio guardado dentro desse mundinho da igreja, assim. Uhum. Então eles faziam umas peças engraçadas, assim. Eu lembro que, tipo, uma peça que eles fizeram... Tipo assim, tinha umas peças que era, tipo assim... Peça, tipo... Dessas meio... De gaveta, sabe? Tipo, vai passando de igreja pra igreja, assim. Sei. Todo mundo acaba fazendo a mesma, porque, tipo... O mesmo roteiro, tinha a mesma mensagem e tal. Mas eu lembro que meu tio escreveu umas 2, 3 peças, assim, pra igreja. Uhum. E aí ele escreveu uma que era homenagem pro pastor. Era aniversário do pastor, daí fizeram uma peça que é, tipo, a igreja comprou um pastor robô pra substituir o pastor, porque ele tá velho. Maravilhoso. E aí o pastor robô tinha um controle remoto que tinha várias versões, assim, dele. Aí, tipo, meu tio fazia as graças, assim. Meu tio, tipo, sempre foi o cara que gostou dessas coisas, mas meu tio... Ele não era engraçado aqui, conversando, mas quando ele precisava fazer graça, ele conseguia fazer graça legal, sabe? Ele sabia imitar umas coisas, assim. Aí ele fazia, tipo, uma versão mexicana, fazia a versão não sei o quê, fazia o cara super rebuscado, daí fazia o cara mó simplão e tal, enfim. E aí minha tia fazia as pessoas fazendo pergunta. Então, só que tipo, a minha tia era só as pessoas que tinham que perguntar que tipo de pastor tinha no pastor robô, assim. Só que daí minha tia roubava a cena porque ela perguntava de um jeito muito engraçado, assim. Falava, mano, como que faz isso, assim?
Então minha tia sempre foi meio que uma referência, assim, pra mim. Só que, tipo, na parte da minha mãe, né? Minha mãe tem 9 irmãs. Então são 10 loucas, né? Tipo, 10 mulher doidas, assim. Aí, tipo, tem umas tia mais quietas, só que, tipo, tem essa minha tia que é muito engraçada. E tem uma outra tia que ela é... outra tia, ela é muito louca, assim. Porque essa história dela é engraçada porque ela é maluca. Não é que, tipo assim, ela conta a história engraçada. Porque ela vive um negócio... Tipo, minha tia foi comendo bom prato. Sim. Minha tia, tipo assim, ela dirige um puta carro, tá ligado? Tem uma SUV. Ela parou o SUV na frente do bom prato e falou: Nossa, é R$1 pra comer aqui, que barato. Vou experimentar. E entrou sozinha, comer. Sim. Pros moradores de rua, aquela que tá trampando, sabe? E ela sentando, uma madame, assim, brincão, loirona, assim. Tipo, por que você foi? Ela, e você acredita que um cara me chavecou? Lógico! O cara pensou, minha chance de sair daqui. Mal sabia ele que você era mão de vaca e você queria comer. Falou, nossa, R$1, tá lotado, deve ser bom. Tipo, esse tipo de louco, assim. Sei. Então, tipo, eu sempre achei engraçado porque na reunião da minha família, por ser crente, né? Então não tinha, tipo, gente bebendo, ouvindo muita música. Reunião da minha família sempre foi gente conversando. Então era isso, minhas tias contando umas histórias engraçadas e eu lá, tipo, eu queria ser engraçado assim. Aí o jeito que eu achei de tentar ser engraçado assim foi, tipo, contar piada daí, né? Quando eu tava lá com uns 13, 14 anos, assim. Aí eu tava muito... a minha prima começou a namorar um cara que o cara era, tipo, fascinado pelo Tom Cavalcante, assim, mas, tipo... Ele sabia tudo da vida do Tom Cavalcante, quando não tinha internet pra pesquisar, ele sabia tudo. E ele sabia que o Tom Cavalcante, tipo, tinha ido na porta do SBT pra falar com o Silvio Santos. Um negócio que eu assisti no YouTube depois, assim, tipo, o cara já sabia disso. E aí ele sabia imitar tudo que o Tom Cavalcante fazia, ele sabia imitar. E aí, de ver ele fazendo, eu comecei a imitar ele. Então eu vi ele contando piada de bêbado, eu comecei a imitar ele contando piada de bêbado. E aí eu queria aprender outra piada pra não contar dele. Porque, tipo, ele já vai contar essa. Então eu preciso contar outra pra eu aparecer. Você tinha que montar um repertório diferente já, era uma consciência. E daí, quando eu comecei a contar, tipo, ele não aparecia sempre, porque ele, tipo, ele era cantor sertanejo gospel. Maravilhoso. E aí ele começou, ele viajava fazendo uns shows, assim, daí ele não aparecia, tipo, todos os rolês da família. Aí quando ele começou a aparecer depois, assim, num tempo, aí eu contava a piada dele, gostava de ver eu contando piada, aí eu achava muito, tipo assim... generoso da parte do cara, sabe? Tipo, pô, tem um moleque, sabe? No meio de uma roda de adulto querendo contar piada. Tipo, aí, tipo, o cara, não, conta, Daniel, conta aquela então. Conta. Tipo, ele me incentivava, assim. Aí, infelizmente, ele pegou uma doença que, sei lá que doença que era, tipo assim, que o médico falou que uma a cada 700 mil pessoas pega. E aí ele faleceu, assim, tipo, em 6 meses. Foi muito bizarro, assim. E aí, meio que, tipo, ele era o cara que, tipo, chegava na família, ele não era da família, né? Tipo, ele era agregado, que ele faz parte da família. Ele chegou, todo mundo se apaixonou pelo cara, assim, todo mundo queria estar com o cara ganhava todo mundo, carismático, assim. E aí sempre tinha um momento de contar piada por causa dele. E aí quando ele faleceu, eu virei o momento de contar piada por causa, tipo, não tem mais o cara, mas, tipo, vamos ter um momento de contar piada. Sabe, tipo, esse clima, assim. Então, tipo, por uns 3 anos, assim, eu ficava no Natal contando piada pra minha família. Onde você pegava suas piadas? TV, eu assistia muito o show do Tom. E aí o show do Tom tinha o campeonato de piada, né? Então eu ficava assistindo pra decorar as piadas. O que era um inferno, que às vezes, tipo, você tava vendo, passava um carro na rua, um caminhão, um cachorro latia, você perdia a frase e ficava assim, e agora? Filha da puta. Como é que é essa piada? E o pessoal rindo muito, não, né? O cara ganhou, assim, o campeonato de piada, e você fica assim. E como é que termina essa piada? Tipo, eu era moleque, não tinha como assim pensar. Tá, vou inventar um final pra você. Eu falava, não tem como inventar um final pra essa piada. E daí eu ficava, tipo, meu Deus do céu, sabe? Daí, tipo, era meio triste, assim, que várias piadas excelentes eu não decorava por causa disso. Eu decorava, sabe o quê? Eu decorava as piadas da última página da Playboy. Eu não tinha esse acesso, eu era muito pobrinho. Eu descobri, né, uma, tipo, coleção de Playboy do meu avô, mas eu tinha, tipo, uns 9. Então, tinha mulher pelada, então não era muito... Não ainda era tanto interesse. Não era um interesse ainda. E eu ia pro final e eu achava aquilo tão... Porque aquilo causava em mim uma coisa que nem outro tipo de texto causa. Porque é curto, é imediato, é uma palavra. Então você vai se emocionar com um livro, puta, o cara tem que construir o personagem. Você tem que se envolver, né? Ele tem que se envolver pra caralho. Com 9 anos, irmão, você não vai... Um livro de 200 páginas é 2/3 da sua vida. E aí, tipo, eu lembro de ter esse negócio com a piada, e eu lembro do meu avô me dar vários livrinhos de piada, livrinho do Cacete Planeta e tal, até várias piadas que eu não entendia. Mas é engraçado que era a mesma coisa. Eu decorava a piada pra parar o jantar no meio dos adultos e contar a piada. E é muito doido, né? Você é criança, sabe o que você tá fazendo direito, mas o fato de, primeiro, ter atenção, né? Todo mundo para, porque a piada tem que ser ouvida do começo ao final. E 2, daquilo gerar um efeito, né? Porque... isso é muito louco, assim. Porque, por exemplo, eu lembro uma coisa que eu via... Por exemplo, eu tava na casa de um amigo meu, e aí minha mãe chegava pra me buscar e começava a conversar, e eu sempre olhava pra eles e falava, por que eles estão conversando se eles podem brincar? Qual que é a graça de conversar? Mas ali, quando eu fazia uma piada e a galera ria, eu entendia que era um misto da brincadeira com a conversa do adulto. Então eu me sentia mais adulto,
Mas eu sentia que tinha um poder ali, de uma certa forma, de controlar a conversa, né? E eu acho que é muito parecido com o que você tá falando, assim. Né, ele começava a contar piada, tipo, evoluiu pro momento de ter ele contando piada, por causa que ele contava piada, tipo assim, uma família toda crente, né? Então ele contava umas... Ele não contou piada, tipo, do Costinha. Mas ele contava umas piadas, ele contava, tipo, meio, tipo... todo o rolê acontecendo, ele... E daí, não, o que foi? Não, ele contou uma piada. Não. Conta aí. A piada pode contar, sabe? Esses papos sempre... Que de igreja sempre tem, né? Pode contar essa piada? E daí ele contava a piada pra todo mundo, daí, tipo, só que ele se empolgava, porque ele imitava o bêbado, ele imitava o velho, ele imitava o caipira, ele fazia, tipo, todas as vozes. Fazia assim. a performance. É. E daí era muito engraçado por causa disso, porque ele ganhava todo mundo nisso. E ele zoava todo mundo, assim. Então ele sabia, quando ele começava a contar a piada, ele ia fazer o velho, ele zoava meu avô. Tá. Aí ele ia fazer não sei o que, ele zoava minha tia, ele zoava... Fazia variações dentro da... então ele começava a piada sempre zoando alguém, daí ele contava a piada, tipo... entendi. É um bagulho que eu nunca consegui fazer, porque eu era muito criança. Caralho, que doido isso. Porra, mas o cara ficou na sua vida o quê? Quanto tempo? Foi uns 4, 5 anos, eu acho. Porra, o cara causou uma puta impressão em você. Não, foi, tipo assim, foi muito foda, assim, a presença dele, assim. E ele apareceu, quando ele começou a namorar minha prima, foi uma época muito louca, que meu pai, ele não tinha igreja dele ainda, e aí eu recebi uma ligação de uma pastora que, tipo, moramos na mesma cidade que ele, meu pai era de Ourinhos, né? Ele falou, tem uma cidade aqui que o pastor foi embora, e a igreja tá aberta, e eu orei, e o seu nome veio na cabeça. Você quer assumir essa igreja? E aí meu pai falou, quero. E aí meu pai foi pra Fartura, que é, tipo, uma cidade, tipo, na época tinha 12 mil habitantes, e a divisa com o Paraná, assim. E aí eu não queria ir, né? Só que eu não tinha escolha. Eu tinha 8 anos de idade, assim. E aí, tipo, só tive que ir. Então, pra mim, foi muito bosta, assim. E aí ele surgiu um ano antes do meu pai ir. Então, tipo, ele foi visitar a gente lá. Então, tipo, a presença dele foi muito marcante pra mim quando ele começou a namorar minha prima por causa disso. E daí, o jeito que ele faleceu também do nada, assim, foi muito... O cara, tipo, foi um meteoro, assim. Passou, todo mundo viu, caralho, que foda, e sumiu. Não, a ruptura deve ser muito estranha, ainda mais quando você tinha pouca idade, né? Você fala, nunca mais vou ver esse cara. É meio bizarro, assim. Mas assim, quando você... Beleza, você virou comediante e aí você começa a fazer shows, estabelecer conexões com as pessoas daqui e tudo mais. Por exemplo, eu na minha cabeça, eu tinha uma coisa meio no começo, assim, de stand-up, eu tinha uma coisa que eu queria ser meio Rodney Dangerfield, meio Jeselnik, e uma coisa meio, sei lá, uma coisa meio elegante, assim, meio Seinfeld, no sentido mais de se portar. Uma postura mesmo, assim, de... Você teve isso? Você teve... Cara, vou pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e tentar fazer uma parada. Porque eu sinto que você é muito você, assim, no palco. E você tem uma parada, e não leve isso da maneira ruim, mas que você, às vezes, dá uma exagerada em alguns lugares que eu acho muito engraçado. Que eu não sei se é essa a palavra, mas eu não sei se é boba a palavra. Mas que você dá uma aumentada no volume ali. Sim. Em pontual, assim. E aí você fala... Cara, tem um negócio muito engraçado no Daniel, mas ele pinta a performance dele de maneira muito sutil, né? Sim, não exagerou o bobo, assim, pra não ficar, tipo... Pra pegar a galera bem que de surpresa, sabe? De escalando num ponto, tipo assim... Cara, o cara era bobo o tempo inteiro, sabe? Que bosta. Não percebi que ele era tão ele bobo, me enganou. assim, Mas eu comecei a ter... Quando eu comecei a ver os caras do stand-up, tipo, a maior referência do começo era o Rafinha Bastos, Danilo Gentili, tipo... De longe, assim. Porque, tipo, eu gostava do Oscar Filho, mas ele não era uma referência de... palco, assim, pra mim. Eu gostava das piadas dele, mas ele era um cara muito performático e eu via, tipo assim... Putz, não era minha, assim. Eu tentei escrever uma piada... Só que, tipo, tinha isso também, né? Eu tinha uns caras como referência, mas eu tentava escrever igual umas coisas que eu via engraçado que eu gostava. Tipo, eu vi o Oscar Filho, eu queria escrever uma piada que tivesse piada visual. E aí eu escrevi, daí eu passei mal vergonha, né? Porque, tipo, a coisa mais triste é você não saber fazer piada visual e você ficar, tipo, 1 minuto fazendo um. E aí eu olho pra plateia, assim... E aí você não tem pra onde ir, porque se a galera não risse depois que você fez os gestos, você não tinha o que fazer, daí você só faz um... E daí eu... Como se nada tivesse acontecido. Que você tem que puxar um outro assunto, sabe? Um clima horroroso. Nossa, piada visual quando não entra, pior bosta. Aí eu saquei que não era pra mim. Mas, tipo assim, eu gostava da, tipo... O Rabin tinha uns vídeos na época que era muito engraçado, mas eu via que, tipo assim... Parecia que, tipo, você tinha que ser ele pra... Tanto que surgiu vários Rabin na época, né? Que a galera, tipo, imitava o tom que ele falava, o jeito que ele falava pra conseguir construir as piadas igual ele, assim. E aí eu via que, tipo, o Rafinha e o Danilo era meio que, tipo... era mais próximo do que eu era, assim. Que era meio que eu não tinha muita versão, muita voz. Então, tipo, eles sobem lá e falam. Eles não têm que fazer uma grande caricatura, um grande movimento e tal. Então eu comecei meio que ir nessa. Daí eu comecei a ver os caras gringos e daí eu comecei a tentar absorver essa coisa dos caras gringos, assim.
E aí eu percebi também que eu tava perdendo a mão quando eu tava tentando escrever umas piadas, tipo assim, claramente não tinha referência pra galera aqui, sabe? Tipo, eu tava muito com a cabeça do cara comediante americano que faz na cena de Nova York, sabe? Tipo, sei lá, que nem eu vejo os caras comediantes de São Paulo, vai em Sorocaba e fica... Meu, sabe quando o vendedor do metrô vem falar com você? A galera de Sorocaba, tipo, não sei, foda-se. Porra, essa? O que você tá falando, caralho? Tipo, apresenta pra mim o que você tá falando, sabe? Tipo, então eu meio que vinha com um assunto muito, tipo, tava só na minha cabeça porque eu tava assistindo muito os caras gringos e daí, tipo, não é cultura brasileira, sabe? Sim. Tipo, Não rolava uma identificação imediata, né? porque não era, tipo, eu tava querendo copiar os caras, porque os caras estavam fazendo piada sobre a cultura americana e eu tava querendo fazer piada de cultura americana no Brasil, assim. E daí foi um start que me deu de, tipo, eu preciso ver os comediantes brasileiros fazendo. E não só os comediantes brasileiros, tipo, que estão fazendo stand-up. Eu precisava ver os comediantes brasileiros que tinham surgido antes, assim. Aí eu comecei a pesquisar, ouvir áudio e assistir, ver o que eu podia achar, eu ouvi, assim. Eu lembro que eu baixei em MP3 uns 15 álbuns de comédia brasileira diferentes, assim. Aí eu ouvia todos, assim, e ficava, tipo, eu viajava fazer show, pegava ônibus, era só isso que eu ouvia, assim. Eu lembro que eu mostrei o da Dercy pro Igor, num rolê desse. A gente foi fazer um show em São João del Rei. E aí teve um acidente na estrada, a gente ficou, tipo, 7 horas na estrada. Nossa. Aí ele falou, não tem nada pra fazer, que chato de ônibus. Eu falei, tem uns álbuns de comédia que eu ouvi dele, vamos ouvir. Daí a gente ouviu o da Dercy, daí, tipo, ele ficava assim no humor. Se segurando daquele jeito dele pra não rir, assim, porque, tipo, porra, era só um monte de véia no ônibus e nós, assim. Mas daí eu comecei a ouvir esses caras, porque, tipo, pra entender, tipo assim, o que é a comédia brasileira, sabe? Tipo, pra ter essa referência pra mim de, tipo... Porque, tipo, por exemplo, cresci assistindo comédia brasileira na televisão, então, tipo, tinha que ter essa referência de, tipo... Pra não ficar esse cara, tipo... Nossa, os terroristas. Que terrorista? Onde que tem terrorista aqui, sabe? Eu tava muito caindo nesse papo. Daí comecei a ver os comediantes brasileiros, ver muito Ari Toledo, Chico Anísio, José Vasconcelos, que é, tipo, meu favorito de longe. Ah, assim, que, tipo, ele é... De todos os brasileiros? De todos. Das antigas ou de todos mesmo? Acho que de todos, porque, sei lá, o que eu mais gostei é que o cara, tipo, consegue fazer várias coisas, porque daí o show dele é limpo, né? Os 2 shows que ele tem em álbum são 2 shows limpos, assim, bem feitos. Ele faz uma performance, porque, tipo... Ele trazia como um one-man show mesmo, assim. Porque ele tinha banda, até o primeiro show dele tinha orquestra. Então, tipo assim, a banda acompanhava ele, e ele cantava bem, ele imitava bem. E era tão bizarro, né, o contexto da época, que ele fazia imitação de personalidades americanas em inglês. Caralho. E a galera entendia e ria, sabe? Que, tipo, que era a referência da galera, porque a galera não existia dublagem na época, não existia essas coisas, assim. Porque o primeiro álbum dele, que ele lançou em 1950. E ele já na época fazia, assim, sessão de quinta a domingo no Teatro Renault. Que hoje é Teatro Renault, né? Na época era Paramount, era outro nome, assim. Mas, tipo assim, porra, um teatro que cabe 1.200 pessoas. O cara fazia sessão de quinta a domingo. Tipo assim, quinta era uma sessão, sexta era 2, sábado era 3, domingo era 2. Tipo... E devia ser um público elitizado pra cacete, né? Porque pro cara meter em inglês ali, mesmo que... Não, mas era referência, a galera ouvia na rádio, que ele imitava assim, os artistas da rádio, os artistas da TV, do cinema. Ele não fala TV, ele fala do cinema. Que é a referência da galera, tipo... A TV chegou no Brasil em 50, pô. Então a referência dele 54. é, tipo... 50. Acho que é 50. 50. E aí ele, tipo, ele tinha essas referências, tipo, você ouviu o cara imitando em inglês e fala, caralho, no meio do show o cara tá imitando a galera em inglês. Tipo, daí eu fui pesquisar, assim, pra entender o que o cara tá imitando e tal. Mas tipo, o show dele é muito limpo e o cara, tipo, constrói as histórias legal, assim. Porque, tipo, ele tem essa coisa de vai construindo a história devagar e parece que a história não vai ter graça. Só que ele começa a jogar uns punchzinhos pequenos, assim, uns jeitinhos, ele vai colocando uns detalhinhos, assim, um comentáriozinho besta. E aí ele vai construindo, quando chega no final, assim, tipo, pau, dá uma pancada, assim. E aí tem um álbum que é o Ziraldo, ele, o Golias e o Chico Anísio. Que eles estão contando anedota, assim. E aí o José Vasconcelos tá contando umas piadas de putaria. E eles falam assim, cara, e o cara sabe contar piada de putaria. Não é que, tipo assim, ele não contava, porque tipo, eu não sabia. Ele não tinha postura. Não, ele tinha postura, ele sabia contar. Tanto que nos shows, acho que ele viajava pelo Brasil, ele devia contar. Só que ele não gravava pra manter essa postura, assim, do cara, tipo, limpo, assim. Mas o jeito dos caras construir as piadas, tipo, vai dando mais... Me deu mais repertório ver os comediantes brasileiros, assim. Tipo, do Chico Anísio, como ele pegava, tipo... Tem show do Chico Anísio, você ouve hoje, você fala, tipo... Eu não sei o que ele falou. Porque era só coisa pontual da época, assim. Ah, tá. Ou era, tipo, uma notícia, ou era, tipo, costume da época, assim. De vivência, costume, tipo, de alguma região específica onde ele tava fazendo show. Então, você, tipo... Não tem referência mesmo, você, tipo, é bizarro, assim. E a galera, tipo, se matando de rir, porque você vê que o cara entendeu o que era o público dele, assim, tipo... Esse aqui é meu público, então, tipo, eu vou fazer. E aí, o bagulho que eu vi que me deixou mais doido, assim, eu falei, cara, isso aí é foda. Foi o da Dercy Gonçalves, que o da Dercy, tipo, ela gravou o especial, só que ela finge no especial que ela grava. Tipo, eu descobri depois também, no tempo, que os álbuns, principalmente do Costinha e outros caras, assim, o cara gravava o álbum no estúdio. Então, o cara não ia num show, não tinha gravação no show, porque era um trampo.
As máquinas de gravar eram desse tamanho, o microfone não era tão bom, os cabos eram muito fodidos. Então, o cara fazia o quê? O cara ia no estúdio de música profissional, aqueles que, tipo, cabia a banda, botava umas cadeiras, colocava uns 20, 30 amigos tá. e zoava. Tanto que você vai ver do Costinha, o Costinha sempre faz umas interações que não tem sentido nenhum. Sabe, por que esse cara tá falando isso? Tipo, tem uns que ele fala, tem um show, acho que é o volume 2 do Peru, sei lá, que é o Peru da Festa, né? E aí ele fala pra um cara toda hora pro cara guardar o pinto. E aí, tipo, você vai entender depois que você entende esse contexto, você fala, com certeza era algum cara da gravadora, sabe? Tipo, é algum cara do estúdio que, tipo, o cara tá constrangido, ele fica zoando o cara o show inteiro, que, tipo, não tem uma plateia de verdade, não é um bar. As pessoas se conhecem. Então o cara fala, guarda o pinto aí, e o cara, tipo, caralho, o cara tava com o pinto de fora. Não. Tipo, então era muito assim, o cara fazendo uma piada interna e ele colocou num álbum e foda-se. O cara deixou, né? E aí o álbum da Dercy, ela finge que ela tá num bar e o Costinha furou. E ela teve que cobrir o show dele. Então, tipo, ela não ia fazer um show, ela não tinha um show. Só que daí o show é foda. Tipo, o show é um show biográfico, ela conta a vida. Ela assim, eu não tenho show, então eu vou contar da minha vida, as coisas que eu sei. E ela começa a contar da infância dela e vai até o, tipo, o auge da carreira dela, assim. Aí você fala, caralho, tipo, uma mulher, tipo, teve essa visão de preparar o público, assim, tipo, gente, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas e aí esse ela também conta... foi no estúdio também. Ah, com certeza foi. Ah, tá. É tipo, tem uma ambiência assim, tipo, que você ouve e você fala, tipo, não tem como ter sido num bar, tá ligado? E esse mesmo show ela faz num especial da Globo. Porque ela e o Chico Anísio, né, que tem um especial da Globo, assim, que passou na Globo, horário nobre, assim, tipo. Que o do Chico Anísio daí é o mais foda, que ele gravou no Carnegie Hall, né? É. E aí é a melhor abertura de show de todos os tempos, porque ele apresenta Nova York como se fosse Maranguape. Isso é maravilhoso que ele fala. Estamos aqui na frente da ponte Maranguape, que liga Maranguape a Fortaleza. Olha que ponte bonita, assim. Aí, tipo... a Brooklyn Bridge. Aí ele mostrando a ponte, você fala assim, claramente, não é Maranguape. E daí, tipo, ele começa assim, então você não explica nada, ele só fala, estou gravando um especial aqui em Maranguape, e aí, tipo, ele apresentando a ponte, daí corta, tipo, ele apresentando o World Trade Center, a Estátua da Liberdade, e ele fala que a Estátua da Liberdade, tipo, Nossa Senhora, não sei das quantas, sabe? Tipo, e aí corta pra ele, tipo, no teatro, daí o teatro lotado, a galera sentando e ele entrando, assim. E aí pra época eu achei muito foda, assim, porque o cara botou um monte de espelho atrás. O cenário dele é um monte de espelho, então você consegue ver o reflexo da luz e a plateia. Então você vê que o lugar realmente está lotado, assim, tipo, o cara botou, tipo, 1.000 e poucas pessoas no Carnegie Hall em Nova York. De propósito, né? Em 1980, 79, 80, sei lá. Eu acho que esse é o vinil que eu tenho aí. Qual é o nome desse show? Eu acho que é... Chico Anísio... Live, alguma coisa não, assim. Não é, então. Live em Maranguape, eu acho que é o nome. É? Eu acho que eu tenho... Eu não sei se o álbum é Live em Maranguape e o especial da Globo é no Carnegie Hall, que é tipo, a Globo colocou assim, não, peraí, gente. O cara está no Carnegie Hall. Não vem com essa, aquele ali, ó. É fantástico, mas eu acho que... Não é esse aí. Esse é o álbum dele que ele gravou antes, sim. Acho que é o esse é aqui, né? Ou é o primeiro ou é o segundo dele que, tipo, estourou, assim, fez muito sucesso. Mas o que eu ia te perguntar... Aí eu vou botar Terrível como nome do show, que eu falei... Não sei se eu falei que tava gravando já. Acho que você não falou. Pode contar, essa história que é muito boa. Quando eu pensei primeiro nome de solo, né? Eu pensei em colocar Terrível. Porque foi o primeiro comentário que eu recebi no YouTube. O cara escreveu terrível, sem acento, sem pontuação, sem nada. Só escreveu terrível. Por um vídeo de 5 minutos. E eu achei maravilhoso. Terrível, eu falei, pô. E aí eu vi esse álbum, que tá ali no canto, eu tô apontando, ninguém tá vendo. Mas eu vi o álbum do Chico Anísio, e aí é isso, a capa do álbum é ele de braço aberto no palco, escrito Fantástico. E aí eu achei que ia ser engraçado ter o meu nome escrito terrível. Porque, tipo, claramente eu não sou o Chico Anísio mesmo. Eu sou tipo, o contrário, assim. Tipo, não tem chance de eu ser perto dele, assim. E aí eu achei que a ideia era fazer a capa igual, assim, com o braço aberto. Sei. E acho que a contracapa são várias fotos do show também, em preto e branco, né? O que eu ia te falar, você tava falando, né, desse... E é engraçado, você foi falando, eu fui lembrando de um texto seu, que você fala que você tá na casa de um amigo. Sabe qual que é? Acho que você tá na casa de um amigo, e aí... A mãe dele dá uma bronca nele. A mãe dele dá uma bronca, foi um climão. E essa estrutura desse texto especificamente é muito parecida com essa... coisa do José Vasconcelos de construindo a imagem e você tá muito dentro da história e de repente começa a ter muita graça. Mas pintar a cena antes, no sentido de você... Eu lembro que eu vi última vez que eu vi esse texto, você tava na Black. A gente tava na Black. E eu fui vendo, e aí eu falei, mano, cara, eu tô lá dentro da casa do cara. Eu já passei exatamente pela situação, acho que se não todo mundo, quase todo mundo, de um moleque que é seu amigo tomar uma bronca, você tá na casa dele, aquele clima horrível, que você não sabe pra onde vai, né? Se vai sobrar pra você ainda, sei lá. E então tem uma referência muito clara aí. E aí o que eu ia te perguntar é, bom, você foi muito versado porque você estudou muito a comédia americana e você também foi pra brasileira pra entender que
tem uma linguagem aqui específica que a gente não pode fugir, porque no final do dia a gente trabalha aqui, mas você consegue definir qual a diferença, assim, que mais te chama atenção entre a comédia brasileira e a comédia americana? Putz, um bagulho que eu comecei a reparar, de assistir muito mesmo assim, é como assim, quando o comediante passa de um certo tempo de carreira, o cara consegue dar uma personalidade mesmo, assim, no texto. E aí eu acho que isso que faz uma diferença, que às vezes a galera fala assim, não, stand-up americano é muito assim. E aí você pergunta quem a pessoa já assistiu, daí você vê que tipo, o stand-up americano não é assim. É aquelas referências que a pessoa tem, porque o cara já conseguiu imprimir a personalidade dele, assim. Mas eu acho que a diferença maior que eu vejo da comédia americana pra comédia brasileira, assim, é o negócio da contação de causos. Como no stand-up a gente conseguiu adaptar a contação de causos pra stand-up mesmo, assim. Tipo, vários comediantes fazem isso, assim, tipo, eu faço, mas, tipo assim, o Ventura faz, o Whindersson faz, o Albani faz, tipo, todos os caras fazem essa coisa de, tipo, vou contar uma história e a história, ela é contada a partir de várias piadinhas, assim. Não é igual a contação de causa do, sei lá, do Senhor Brasil, que o cara, tipo, tinha uma história engraçada, mas ele ia contando daquele jeito bem contador de história, vou preparar o ambiente, daí do nada te pega de surpresa com uma reviravolta na história engraçada. Mas, tipo, esse formato conseguiu adaptar bem, que, tipo, no stand-up americano eu não vejo tanto o cara contador de causa. Eu vejo o cara que, tipo, ele vai trazendo várias observações e dentro dessas observações ele põe uma história pra dar uma ambiência pras pessoas, tipo assim. O Bill Burr faz muito isso, ele tem a observação de, tipo, sei lá, ele vai defender que, tipo, mulher, tipo, não pode bater em mulher, mas mulher fala que não tem motivo pra bater em mulher. Aí ele vai fazendo essa observação, ele vai trabalhando isso, e aí ele conta uma história pra dar o exemplo do quanto aquele argumento dele foi válido e a explicação do argumento dele foi válida, sabe? Tipo, aí não é a história que é importante, é o argumento dele. E às vezes ele bota a história pra dar a validação do argumento, sabe? Tipo, aqui não, tipo, aqui o cara começa da história. E aí o cara vai contando a história, e dentro da história o cara abre uma observação, o cara abre um comentário, o cara tenta defender uma tese, tipo, mas dentro da história. O cara varia da história primeiro, não da primeira ideia ou de um punch. Mas aí eu acho isso maravilhoso, essa observação. Você acha... Até me ajeitar aqui, meu. Você acha que... eu acho total que... Você acha que tem toda a razão. Mas a minha pergunta agora é... O brasileiro, acho que se acostumou a ter a contação do caos, a contação da história, o caipira aqui, Você acha que o brasileiro, primordialmente, em termos culturais, quer ouvir a história e o argumento vem de bônus, se o cara quiser argumentar alguma coisa dentro daquela história, e o americano seria o oposto, ele quer ouvir o argumento, e aí a história que só prova o argumento é só um bônus. Então seria invertido. O brasileiro quer ouvir a história e o argumento é um bônus, e lá o cara quer ver o argumento e a história é um bônus. Você acha que é mais ou menos por aí? Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que no brasileiro, tipo assim, tem a coisa, tipo, o brasileiro quer ouvir a história e quer que a história seja interessante. Não interessa o que você vai fazer pra história ser interessante. Sabe, tipo, um exemplo que eu tô pensando agora de cabeça, assim, de lembrar, de ver é o Hélio Barbosa, não sei se você lembra dele. Não. Era um cara de Curitiba, já era meu tiozão, assim, quando eu comecei a fazer. E aí ele era um cara, tipo assim, realmente muito talentoso, assim, muito talentoso. Ele era ator de muitos anos já em Curitiba. E aí ele tinha uma piada que ele fazia, que ele falava que ele tomou um fora de uma mina. A métrica era mais ou menos parecida com a do Caio Mágico, do Pombo, sabe? Sei. Que o cara vai tentando conversar com a mina e a mina vai esnobando ele, assim. E é isso, ele vai contar a história, tipo assim, que ele é um tiozão, e ele foi numa festa, e ele viu uma moça, e a moça começou a olhar pra ele. E ele vai dando umas piadas, tipo, ele se descreve e ele descreve a moça, né? E nisso com piadas, assim. Então, tipo, você já fica interessado na história, porque, tipo, o cara tá se descrevendo como um tiozão. E a mina, tipo, daí ele vai crescendo essa história, daí, tipo, cada vez que ele vai tentar abordar a mina, ele faz uma coisa que ele sabe fazer, tipo, que ele era um cara imitador. Então ele, tipo, ele imitava o Jack Nicholson, ele imitava o Robert De Niro, ele imitava o Al Pacino. Então ele vai fazendo umas imitações que ninguém tinha no radar, assim. Sei. Aí ele imitava alguns brasileiros, assim. Mas ninguém, tipo, não era, tipo, o Silvio Santos, ele imitava uns outros personalidades brasileiras, assim. E aí no final, ele falava assim, se eu fizer uma performance incrível, você fica comigo? E daí a moça falava assim, se o senhor conseguir... E aí ele parava tudo e fazia um número de sapateado. Só que assim, em nenhum momento você esperava que um tiozão ia fazer um sapateado. E ele fazia um sapateado, tipo assim... Profissa. Nível dançando na chuva, assim. Sei. Tipo, muito foda mesmo. Assim, que ele fazia o palco todo. Eu vi ele no Asteroide a primeira vez, que era um palco pequeno. Mas eu vi ele no teatro. E aí, tipo, no teatro ele sapateava o palco inteiro, assim. Ele dava volta, fazendo o sapateado. E aí ele terminava e olhava pra mina. E aí a mina fazia assim, não é hoje não. Ele tava, tipo, meio... Maravilhoso. Puta... Daí no Asteroide eu vi ele sendo... Ela levantou pra aplaudir, mano. E não tinha dado a piada. Porque, tipo, foi tão foda ver o cara Tão sapateando. surpreendente, né? Porque, tipo assim, a galera já tava achando legal a história.
E aí, do nada na história, o cara sabe sapatear pra caralho, tá ligado? Tipo assim, foda. Daí a galera começou a aplaudir, tipo assim, e querer levantar e ficar de pé. Umas pessoas ficaram de pé no meio da piada. Então, tipo, ele aplaudiu pra caralho, daí ele falou. Daí ele deu uma piada, a galera riu e ele ficou assim, caralho, a galera aplaudiu um pouquinho antes, né? No camarim ele ficou meio, a galera muito boa pra ter, mas um pouquinho antes. Vocês não têm timing, né? Cara, mas é maravilhoso, porque... Mas é que, tipo, a história dele, ele deixou tão interessante que, tipo assim, qualquer coisa que ele agregasse na história ia ser muito mais, assim. Mas é isso, cara, quer ouvir a história e quer que seja interessante o tempo todo, assim. E acho que no stand-up, o formato do stand-up na contação de história ajuda nisso, que daí você vai colocando uma piada, vai colocando uma observação, vai colocando uma coisa que vai deixando a galera mais interessada com a história conforme ela vai avançando. Eu vi agora o especial novo do Rodrigo Marques, não sei se você viu esse novo. Não vi. É que ele lançou, acho que nessa semana. Esse especial é meio assim, ele começa contando uma história, que o especial anterior dele concorreu a um prêmio, ele perdeu pra Cláudia Raia, e não sei o quê, e aí ele foi fazer um show, ele tá contando uma história, tipo, fazendo piadas, deixando a história interessante, mas uma história que você fala assim, pra onde vai essa história? E aí ele fala que ele tava numa escada rolante e um velho ia cair em cima dele. E nessa de o velho cair em cima dele, ele vai falar que ele tinha todo o respeito com o velho, que não sei o quê, que a mãe dele, e aí ele começa a contar uma história, e ele fica 1h20 contando outras coisas, ele desenvolve assuntos por 1h20, pra no final de tudo ele falar, e aí o velho caiu em cima de mim. Tipo assim, o cara, tipo, abriu uma brecha tão grande dentro da história que, tipo assim, ele deixou a história interessante que, tipo assim, ele abriu 1h20 de parênteses, pra galera foi, tipo assim, da hora. Porque eu comprei a história do cara, sabe? Tipo, então meio que o show dele, tipo, parece que ele contou uma história só. Em 1h40, assim. E não, tipo, o cara, tipo, falou várias coisas, várias paradas, contou outras histórias, desenvolveu várias coisas, mas, tipo assim, pra contar aquela história que ele queria contar. É questão de estrutura, né? Meio, a primeira vez que eu vi isso, que eu fiquei meio abismado, acho que a maioria de nós, da nossa geração, foi com o Mike Birbiglia, né? Sim. Puta, que ele faz que foi a primeira vez, eu fiquei tão abismado com aquele show, que eu falei, cara, então é possível, ele abriu uma nova possibilidade de gamas, de, sabe assim, Nossa, de possíveis... eu posso explorar mais, assim, a criação da história mesmo. E assim. eu fiquei tão obcecado com esse show, que é o show... Ele foi lá e comprou os direitos pra fazer no Brasil, né? Zoeira. Não, eu fiquei tão obcecado com esse show, porque, pra quem não viu, é o seguinte, o Mike Birbiglia, ele começa contando um acidente que ele teve de carro, que o cara bate no carro dele, e o cara tinha culpa, só que aí o policial chega, entende tudo errado, o outro cara tinha culpa, não sei o que lá. Aí ele abre um parênteses, aí ele vai, conta várias histórias dele no parque de diversão, não sei o que, com a menina, lá no final, aí ele volta a história. E como eu tava dizendo, o cara tava culpado, não sei o que, eu tava muito puto, eu não conseguia mais me controlar a minha vida, porque eu só queria pensar de provar que eu tava certo por causa disso, daquilo. E no meio do negócio ele faz uma piada que é de ginástica olímpica. Sim, que é maravilhoso. Que a pessoa pode se estabacar no chão na ginástica olímpica, que no final ela vira pro jurado e faz... E faz a pose, né? Faz a pose. E aí lá no final ele fala, e a minha mulher falou pra mim... Porra, Mike, o que você tá enchendo o saco com essa história? Já foi, agora já era. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? E aí ele vira pra plateia e faz como se ele tivesse se estabacado a vida toda. E aí ele mantém a pose, que eu acho que é a comédia, é muito esse desespero elegante. Sim. Eu acho que ele acerta muito. E aí eu falo, cara, ele fez uma parada que é... Durante o show de stand-up dele, ele, na verdade, ele fez um arco e ele mostra pra plateia o amadurecimento dele mesmo. Sim. Que mostra muito uma parada que é do teatro, né? Que mostra, quando, por exemplo, quando acaba Friends, eles amadureceram. Um casal, outro vai ter filho, outro vai ter uma carreira, não sei o quê. Que o comediante é um imbecil, né? Geralmente. E aí, quando ele amadurece, não tem muita mais graça. Você vai cuidar do seu filho. O cara vai começar a falar sério. Você pode achar a graça, mas assim... Ele construiu uma peça, eu até falo, eu lembro de falando assim, open, super arrogante, falando pros outros, pra mim isso não é stand-up, pra mim isso é peça, um monólogo. Cara, que diferença faz? E eu querendo, né, tipo, não, o cara amadureceu, o personagem dele amadureceu, ele chega a uma conclusão e não sei o quê. Mas eu acho que esse show do Birbiglia, tipo, é um encontro do roteiro com o stand-up, assim. É onde, tipo, ele conseguiu encaixar duas coisas que, tipo, são próximas, mas não são tão próximas, assim, né? Porque no stand-up, tipo... Dependendo da variação do show, você não vai ter tempo pra desenvolver o seu personagem pra plateia, pra galera entender quem que é você. Você tem que chegar e começar a fazer piada. Exatamente. Então, tipo, ele, no solo, assim, ele entendeu que, tipo, eu consigo desenvolver o meu personagem e me apresentar pra plateia, assim. Porque, assim, ele tinha um público americano, mas esse show, tipo assim, chegou no mundo inteiro. Porque, é isso, ele conseguiu apresentar ele. A galera conseguiu entender a evolução dele, assim, tipo...
Como ele era só um cara bobo discutindo num negócio de trânsito, tipo assim, por que ele era esse cara bobo, que tipo de pessoa que ele era e tal. Uhum. E todo esse desenvolvimento até ele chegar nesse ponto, assim. Não, eu acho. E aí é isso, né? Tipo, você começa a encontrar dentro do stand-up, que é do caralho, né? Quando você entende todas as regras, aí depois você começa a quebrá-las e transformar em outras coisas, que nem sempre falam desse também, que é o Three Mics do Neil Brennan. Sim. Você fala, cara, como que o cara pegou a coisa mais simples do mundo e transformou num formato que é, pra quem não assistiu, vai assistir, tá na Netflix. Three Mics é ele tem 3 microfones no palco, um é de one-liner, E com 3 luzes diferentes, que é importante. com 3 luzes diferentes, igual o Felipe Neto. Roubou do Felipe Neto. Um é de one-liner, uma é uma coisa mais emotiva, né? Uma coisa mais do peito, assim. E a outra eu acho que é história, né? Outra é texto, assim. Texto, né? Mais... Texto normal. E aí, cara, você fala, uma puta ideia simples. Mas quando você vê o resultado, você fala, isso é genial, cara. O jeito que o cara entrega, né? O jeito que ele entrega, o jeito que... O que eu acho mais interessante é que ele não é um cara performático. Sim. Mas colocando 3 microfones com 3 luzes diferentes, ele abre o peito dele de um jeito que ele não conseguiria se fosse só na piada. Sim, é o efeito visual, né? De quando ele só caminha. Ele termina uma piada que foi mó boa, e aí só baixa a cabeça e vai andando pro lado, você já entendeu que mudou tudo, assim. É muito foda. Tipo, troca só a luz, assim, e você fala, tá, já entendi, já tô nesse outro clima do outro microfone já. Tipo, eu entendi que esse cara, tipo, tem 3 perfil de comédia, sabe? Não, e é muito simples, né? Porque isso que dá raiva, né? Como eu não pensei nisso antes, porra. Agora, é muito bom que o cara tem que escrever de um jeito que... Claramente ele tem um lado ali muito emotivo que ele tem que expressar. E a comédia dificulta, na verdade. Sim. Se você quiser abrir o peito mesmo, falar, puta, aconteceu essa desgraça na minha vida, e você fizer com piada, na verdade você distancia a dor da plateia pra ter o riso, né? Mas você não consegue, né? É uma coisa meio Hannah Gatsby, assim. Você fica meio, puta, tem que ir pra lá. E a gente, como comediante, pode ser interessante, mas a gente quer mesmo a risada, né? E o cara conseguiu manter um show muito engraçado, abrindo o coração e voltando pra um lugar que eu acho que é muito do comediante. Você vai pra desgraça, na vida, assim, né? E aí você puxa de volta tudo pra comédia, porque você não gosta de estar naquele lugar. O comediante não se sente confortável naquele lugar, né? Eu pensando agora que você tava falando do show do Neil Brennan, assim, como, tipo, o cara, tipo, elaborou mesmo, assim, bem a ideia pra, tipo, a galera conseguir entender qual que é a dele, porque, assim, pra público americano, pensando agora, tipo, a galera, tipo, tinha muito contexto do que tinha acontecido com ele, pra ele tá lá falando, né? Tipo assim, pô, o cara, tipo, perdeu um contrato milionário porque o sócio dele falou, não quero. Vou pra África. Eu acho que eu não sou puta, então eu vou pra África viver. E aí o cara, tipo assim, mas eu era puta, né? E aí, tipo assim, todo mundo tinha esse contexto que o cara se ferrou, né? Porque ele não era a cara do programa, ele não aparecia, não teve uma carreira estabelecida por causa do programa de sucesso que ele escreveu. A carreira dele era empurrar o amigo, né? Tipo... Ele não foi, tipo, igual, sei lá, o Larry David, assim, que conseguiu... Acabou o Seinfeld, ele conseguiu se botar a cara e crescer e desenvolvendo, assim. Ele era um cara que, tipo, tava lá no mediano, assim, da comédia, assim, dos caras, tipo, no meio do caminho, assim. E aí ele conseguia, tipo, pra galera que tinha o contexto de, tipo, esse é o cara do Dave Chappelle. Mas, tipo assim, quando jogou no Netflix, a galera não tinha esse contexto. E muitos comediantes aqui no Brasil que eu vi assistindo e falaram do caralho, assim, não tinha esse contexto que ele era o cara ali. Mas conseguiu entender o tanto que o cara construiu, assim, tipo, se preparar pra plateia, que ela entenda de um jeito. E aí, tipo, esse recurso visual, eu acho que, tipo assim, é meio caminho pra ele cortar setup, sabe? Tipo... Não, total. É aquela coisa, né? Tipo, quando você sobe, por exemplo, o Afonso sobe no palco e a primeira piada dele é meu pai foi comprar cigarro, ou qualquer coisa que o valha. Primeiro, ele não precisou se vender pra plateia, porque, assim, eu não sei se você tem ainda isso, mas eu tenho muito ainda. Cara, quando você sobe no palco, você tem que, nos primeiros X minutos, 5 minutos, sei lá. Conseguir. Você tem que fazer eles entenderem que isso é legal. Eu preciso conseguir. Você precisa vender pra eles quem é você e que você vai levar eles onde eles querem ir, ou onde eu imagino que seja o destino final, que é a risada. E só nisso você gasta uma energia e um tempo que você nem pode ser tanto você, porque você precisa meio que sentir aonde que essa plateia tá, pra onde que eles estão querendo ir. E falar, cara, não, eu sou um cara de gente boa e tal, não sei o quê. O Johnny Carson fala, 50% do trabalho é fazer com que eles gostem de você. O resto, depois você vê. E é muito isso no começo. Agora, quando você já né, tipo, quando você já é famoso, a galera te acompanha, a galera sabe o teu bordão, a galera pede a piada tal, eu acho que facilita muito, né? O negócio que o Seinfeld fala pro cara lá no documentário dele, o Arnie Adams, que ele fala, se o Jack Nixon subir no palco pra fazer, ele tem 5 minutos de vantagem da gente.
Só que se ele não entregar nada, a galera vai vaiar ele. Só que, tipo assim, quando o comediante é famoso, ele tem o que entregar. Então ele já tem 5 minutos de vantagem e aí, assim... E ele não vai ficar de putaria, Já né? tá fácil, sabe? Então o cara, tipo, a galera já tá na mão do cara. O cara já pode ir pra qualquer rumo, pra qualquer experimentação e coisa assim. Eu acho que esse foi o primeiro documentário de comédia que eu vi. Esse foi também. E eu fiquei em choque, assim. Eu falei, o quê? Não, quando eu descobri que existia Comedy Club, eu fiquei, tipo assim, eu preciso de um Comedy Club. Eu Que preciso. isso, cara? Que é isso? E eu lembro... Depois, né, eu fui pesquisar sobre o documentário e tal. Quem não assistiu, se eu não me engano, ainda tem na Netflix. Chama Comedian. Acho que tem, o Seinfeld tem o contrato, né? Tá tudo lá, né? Chama Comedian. Tem no YouTube também, incompleto. E a real é o Seinfeld depois da série, tentando voltar pro stand-up. Eu acho que é depois do especial dele, da HBO. É? Porque ele fez o especial, que é o Conto pela Última Vez. E aí a parada do documentário é meio que isso. Tipo, ele aposentou... Ah, tá, o texto. Ele aposentou o texto, acabou a série. Mas o Seinfeld já tinha acabado, então acabou a série, ele aposentou o material dele. E agora, pra onde o cara vai? Pra onde voa? O cara vai pro Comedy Club pra... E aí ele vai construir material, só que tem um contraponto ali que é um comediante que tá no meio do caminho também. Mas... Ele é um cara que já, tipo, sei lá, tem uns 8 anos de carreira. Ele já tinha um tanto de carreira assim. Ele tá entrando no New Faces do Just for Laughs, que é um festival que apresenta novatos promissores e que, porra, impulsionava a carreira de muita gente. E você sabe por que o Seinfeld escolheu o Orny Adams? Porque ele era o babaca, né? Porque os caras saíram da produção do Seinfeld, saíram perguntando pra vários comediantes mais ou menos ali no meio do caminho, o que os caras achavam do Seinfeld. Aí os caras, é um deus, é um gênio, é uma maravilha, não sei o que e tal. E aí perguntaram pro Orny Adams, o que você acha do Seinfeld? E ele falou, acho que ele tá meio fora da real já, tá meio out of touch, ele fala. Tá meio assim, já perdeu. Se passou já. Já era, já foi. Aí o Seinfeld viu, você viu que a diferença do brasileiro. O brasileiro dificilmente faria isso. Ele falou, é esse o cara. Eu preciso desse cara. Esse cara é o cara que vai falar a real e que vai fazer... Vai render. E rende pra caralho, né? E ele rende pra caralho. Eu acho que, assim, entre nós aqui, eu acho que deve ter dado uma atrasada na carreira dele, mas ele era meio babaca mesmo. Não, né? Depois eu fiquei pesquisando sobre ele, né? Um bom tempo ele realmente era conhecido por ser otário com as pessoas. Né? Não, tanto que depois ele consegue um papel numa série de TV. Uhum. E aí ele, tipo... É tipo assim, é uma série de adolescente e ele é o professor. E daí ele meio que ficou sendo humilhado pelos caras, tipo assim, ó, o tiozão fazendo a série das criançadas lá. E daí nessa ele baixou a bola, entendeu? Tipo assim, pô, já passou o meu auge, a chance que eu tive é essa chance, tipo, meu público é adolescente, não vai no show. Então, tipo, o cara se colocou no lugar, daí ele voltou pra cena meio, tipo, se estabeleceu, lançou um especial no YouTube e tal. Você viu o especial? Eu não vi inteiro. Cara, é bom. Eu lembro que era bom, no começo era bom, assim. É muito, ele tá com a cara de louco, né? Tá um cabelo de velho, maluco, velho, E aí, eu fiquei curioso, eu vi o especial, muito bom o especial, você vê que, mano, é isso, né? O cara fica 30 anos escrevendo, do jeito que ele escreve, o número de apresentações. Ele era um cara muito nerd, né? Tipo, bitoladão, assim. Ele era bom, tipo assim... Aquela cena que mostra o apartamento dele, ele abrindo gavetas com cadernos e cadernos por temas, e cadernos, né? Não tinha um computador, né? E aí você fala, não, o cara era bom. É óbvio que o cara vai ficar bom. O cara faz 30 anos. Ninguém faz 30 anos stand-up aqui no Brasil ainda. Um cara que fazia naquele volume, o cara ia ficar bom, não tem como. Agora, o que me chamou a atenção foi o seguinte. Eu fiquei curioso porque tava dando um número de views muito alto. Muito bom. Eu falei, cara, vou ver o comentário, vou ver se ele responde. Porque o cara era mó arrogante. Cara, a gratidão do cara pra cada comentário, irmão. Eu falo, mano, o stand-up, ele consegue tornar humilde o maior dos arrogantes. Ele tava assim, galera, nem parecia o cara do comentário na minha cabeça. Galera, muito obrigado. Pra um comentário, tá? Muito obrigado por assistir, por comentar. Eu faço isso por vocês, não sei o quê. Os comentários dele é desse tamanho. O cara faz um textão pra cada pessoa. Pra cada pessoa. Eu acho que em algum momento tipo, tinha 1000 comentários, quando ele respondeu, ficou com 2 mil. Exatamente. Tipo, eu acho que em algum momento da carreira desse cara, ele falou, cara, eu tô muito velho pra fazer outra coisa. E eu não sei fazer outra coisa. Eu vou ter que fazer isso aqui até o final e eu vou ter que engolir que aquela porra acabou minha carreira. Aquilo botou a pá de cal numa carreira que era promissora. Porque, pô, o cara tava com o Ben Shapiro, que era o empresário do Seinfeld, com um contrato, Cara, morreu. E ele falou, bom, eu vou viver uma vida classe média com isso aqui. E é lógico, aí veio o mundo, né? Veio a internet, veio o YouTube, não sei o quê. O cara tava fazendo, se eu não me engano, quando eu vi, tava com 500 mil views. E não fazia muito tempo que tinha sido lançado. Não, você foi bem. Se eu não me engano, talvez ele tenha lançado um outro recente, assim, mas não tenho certeza agora. Tipo assim. Não, o que eu vi faz uns 3 anos, talvez. E aí você fala, cara, acho que o cara já tinha desistido da ideia que 500 mil pessoas iam assistir o especial dele e ia ter tanto comentário bom. Eu acho que ele falou, puta, eu sou odiado por causa daquele documentário pra sempre e agora é isso. Assim, já faz 20 anos. Exatamente. Então, tipo, já 2002, passou, já cara, trocou faz 23 público, anos. Então, o stand-up, ele, se você é arrogante,
Lógico, se der certo, você vai ficar mais, né? Porque a gente conhece. Mas assim, se não... Não, mas se você tiver como bancar a sua arrogância, É. aí beleza. Agora, como você não tem como, é É. triste demais, assim, que não tem futuro. Não tem. Não tem como ter futuro, assim. É de chorar. Tipo, você tem como bancar, putz, no final de semana eu vendo 1000 ingressos, então, beleza, se é arrogante, vai ser arrogante. Beleza. Longe de mim. Você consegue bancar. A hora que parar de vender 1000 ingressos vai ser bem triste, mas... Mas você não vende nenhum ingresso Não. e aí você quer ser arrogante, tipo assim, não tem como ter futuro, assim, é impressionante, não tem Sim. como. Nem dentro do camarim, nem fora, né? Não tem como, Geralmente. não tem como, assim, é impressionante. Olha, Daniel Murilo, pra você encerrar essa entrevista, eu preciso fazer um formulário com você aqui. Vamos lá. Parece uma coisa de que a gente tá no Detran, né? Mas é só umas perguntas e respostas. Você pode, todas elas pode responder com uma palavra só. Eu posso falar, eu prefiro não responder igual a Virgínia? Pode, você fica à vontade. Pra não me Sinta-se incriminar. na CPI. Pra não me incriminar. Mas se você quiser explicar um pouco mais, você pode também, tá? Então não Tá. tem nada muito fixo. Então, eu começo perguntando qual é a sua palavra favorita? Palavra favorita? Uma palavra favorita. Palavra favorita. Eu acho que saudade. não. Não, mas caralho, tipo... Eu não sei palavra favorita. Não consigo pensar numa agora. Não tem resposta errada. Não, eu queria pensar porque, tipo... Outro dia eu tava pensando sobre palavra engraçada pra falar, sabe? Tipo, daí eu lembrei de uma palavra e agora não tá vindo na minha cabeça, assim. Caralho, que bosta. Bosta é uma palavra boa. É? Uma palavra que eu gosto muito, assim. Você gosta? Porque era o palavrão que eu podia falar. Foi sua companheira nos momentos mais Isso. enervados. Não, e bosta serve mais que palavrão, às vezes, assim. Tipo, porque você fala um bosta bem colocado, assim, Uhum. bem com uma entonação certa. É meio assim, cara, que bosta. Olha, tipo, a força que dá. Não é que ruim, não é que foi chato, não é que foi uma porra, não é que foi um caralho. Foi uma bosta. É muito mais forte, né, do que qualquer outra versão. Sim. Bosta é uma palavra boa. eu Tem gosto uma de palavra que você odeia, que putz, você não gosta? bosta. É uma palavra que eu não gosto. Não tem uma palavra que eu não gosto, eu acho. Nenhuma. Que tiver à mente, Não, me incomoda o jeito que as pessoas falam, às vezes. por exemplo. Sotaque de paulistano. Legal, deve ter sido agradabilíssimo essa entrevista com Você não tem esse sotaque comigo. tão pesado, assim. Você acha que não? Não. Não, você tem. Lógico que você tem. Mas eu não tenho um pesado, assim. Eu não gosto quando o cara, tipo, tem um... Outro dia eu tava... Semana passada eu tava aqui em São Paulo, que minha esposa fazia um evento da empresa dela. Aí a gente tava no Airbnb, aí fui pegar pizza. E aí eu fui subir no elevador. Uhum. E aí entrou um cara, tipo, eu tava acostumado, né? Tipo, as pessoas não falam aqui em São Paulo, no elevador com os outros. Entrou um cara, mó felizão, olhou pra mim e falou assim... Meu... E eu falei, não é possível, é um sketch. O cara falou desse jeito, falou, meu, cara, sabe o que eu faço quando eu compro pizza, meu? Eu pego a caixa, eu abro e faço assim no elevador, meu. A outra pessoa que entrar com certeza vai comprar uma pizza, né, meu? Valeu, mano. E desceu assim, daí eu falei, não é possível, mano, não é possível. Eu fiquei olhando eu fiquei olhando pra câmera assim, que o segurança deve ter olhado pra mim. Ele fez assim, o que esse cara tá olhando pra mim? Eu fiquei olhando pra câmera e falei, não é possível, mano, o cara não falou isso de verdade. Mas desse jeito, daí tem uma menina em Sorocaba que trampa fazendo produção, que ela faz essa vozinha de paulistana também. Uhum. Que ela faz só pra irritar, porque, tipo assim, esse sotaque, tipo... Muito... Mas ela faz imitando ou ela faz... É dela Não, ela mesmo? faz imitando, porque ela nasceu no interior, daí ela morou um tempo em São Paulo. Uhum. E aí todas as amigas dela falam, man, sabe? Beleza, o sotaque paulistano eu vou deixar aí como a sua resposta final. Serve, não serve. Serve. Me fala o seu palavrão favorito. Palavrão favorito? Vai tomar no cu. Maravilhoso. Vai tomar no cu. Pau no cu. Certo. Que acabe com o cu, então. Não necessariamente, mas que o vai tomar no cu é tipo, você tá mandando a pessoa aí Certo. pra fazer uma atividade. E uma atividade que não faz sentido que não nenhum. é aqui. Não, não faz sentido nenhum, assim. Uhum. Porque vai tomar o que é tomar no cu, entendeu? Sim. É pirocada que você quer que eu tome no cu? Você quer que eu tome um pedaço de pau no cu? É o pau. Aí, tipo, e pau no cu, você é um pau no cu, eu acho muito bom de falar. Porque, tipo assim, você incomoda como se tivesse um pedaço de pau no meu cu. Esse é o tanto que você é chato, sabe? Tipo, ele quer dizer mais gráfico, do que é. né? Porque às vezes as pessoas ignoram o significado real por Sim. trás. Porque, tipo assim, pau no cu, pau no cu. Não, assim, você é insuportável a ponto de parecer que tem um pedaço de pau no meu cu. Agora. Então, agora. Parece que eu estou com um pedaço de pau no meu cu agora. Está insuportável como a sua presença. Sabe? Sim, muito bom. Olha, você veio de bastante longe depois daquele momento crente seu, né? Essa explicação não, seria não. maravilhosa na igreja. Não, depois acho que eu ouvi uma entrevista do George Carlin que ele falava que palavrão é igual tempero. Uhum. Essa frase me pegou muito, assim, que tipo assim, realmente é exatamente isso. Sim, realça sabores. Entendeu? Se você usar demais, você se perde, se você não usar nada, falta. Certo, perfeita colocação.
Me fala um som ou um barulho que você ama. Perfeito. Sim. Não tem barulho mais cômico que esse, talvez. É muito bom esse barulho. Putz, você botar, tipo, o efeito quando o cara tá andando só. E só fazer... O cara passa já é Você já viu a entrevista do Leslie Nielsen? Nossa, isso é maravilhoso. É maravilhoso, muito maravilhoso. bom, velho. Pô, um senhor, sabe, com uma credibilidade, sabe, sério. Sentado falando. E como é que foi o filme? Ah, a gravação foi... E foi uma gravação normal. O diretor pedia... Ele comprou um negócio de que ele fazer apertava, peido. ele ficava segurando embaixo Ele ficava do sovaco. aqui, aí ele cruzava assim. Não, e ele fazendo sério é muito engraçado. Não, porque eu estava lá. E aí o apresentador do talk show fica meio. Não, e ele fazia isso, tipo, em junket, né? Que, tipo assim, é uma entrevista assim. Só que, tipo assim, mano, passa 30 repórter e o cara sentado ali todas as vezes, o cara só tá numa maquininha de peido e a pessoa, tipo, mano, só tenho 5 minutos de pergunta e o cara acabou de peidar. Eu pergunto sobre o peido ou não. Sim, cara, era genial. Tem algum barulho ou som que você odeie? Putz, arranhar lousa. Perfeito. Porque eu tinha uma professora que eu descobri que arranhava lousa porque a ponta do giz era reta. E era esse barulho que causava atrito. Então eu chegava antes na aula dela e gastava o giz pra não ter que ouvir esse barulho. O que te empolga? O que me empolga? Fazer show. O que te dá uma brochada, assim? Ficar um tempo sem fazer show, assim. É mesmo? Se dá uma semana que eu não faço show, tipo, acaba a minha vida, assim. É mesmo? Minha esposa já percebe às vezes. Minha esposa outro dia falou pra mim, você não quer ir na Black fazer um show? Vai. Eu falei, mas eu nem sei quem vai estar lá, mas vai lá, pede pra fazer e tal. Daí eu acabei fazendo mesmo, assim, tipo... Eu colei, eu falei, voltou melhor, né? Aí eu voltei, tipo, nossa, era isso que eu tava precisando. É terapêutico. E a última pergunta, eu sei que você não acredita nisso, mas talvez seu pai, acho que seu pai também não acredita. Mas vamos supor que exista isso. Quando você chegar nos portões perolados do céu, o que você gostaria de ouvir? Então, você faz 10zinho? Faz 10zinho pra nós? Tá precisando. Entra de próximo. Tem um palco lá, tá som, luz, tudo certinho já. Cara, sabe que o elenco tá rodando e agora precisa entrar agora. A gente trouxe você pra isso até. Você precisa entrar agora já. Você consegue entrar agora? O pessoal não aguenta mais o extintor do Didi. Eu gosto muito de fazer show, assim, é ridículo até. E aí eu tenho uma citação do livro do Steve Martin que me pegou muito, assim. Que é quando ele fala que ele trabalhava na loja de mágica da Disney. Uhum. Ele frequentava a loja de mágica da Disney e tinha um mágico lá. E aí o mágico fazia alguns shows. E ele sabia os horários do show e tal. E aí ele descobriu que às vezes quando o cara faltava, tinha um substituto. E aí o sonho dele é estar lá no show e pra começar, e aí subir o gerente da Disney e falar: por acaso, tem alguém jovem que saiba truques de mágica pra fazer o show no lugar do mágico que faltou agora? E aí ele fica nessa expectativa que nunca aconteceu. Mas, tipo assim, é uma expectativa que eu sempre, tipo... Mesmo quando eu tô em qualquer show, eu sei que não vou fazer. Mas é tipo assim, alguém quer fazer aí? Eu acho muito da hora subir do nada e fazer. Bom, eu não sei se tem humor no céu, mas eu realmente espero que pra sanidade dos comediantes que vão morrer, era bom ter. Se não tiver lá, provavelmente no andar de baixo deve estar rolando um se tiver um palquinho. Mas deve ser um palco ruim. Com certeza. Palco no mínimo aberto. Quente. Palco aberto. Palco aberto com pouca gente assistindo. Carro de som do lado. Liquidificador. Cara dando chorando. grau. A plateia é só homem. E os caras que trampam em firma, sabe? Tipo, cansado, com um bebê no colo. Todos com bebê no todos. colo. Eles não queriam estar lá mesmo, assim. Queria estar cuidando do filho deles. Olha, muito obrigado por ter vindo aqui, Daniel. Foi uma baita entrevista. Eu espero que você volte pra gente falar mais sobre comédia. De repente a gente abre aqui um quadro pra gente falar de comédia. Senta aí. Sei que Sorocaba é longe, talvez. Pertinho. Né? Não sei se você tem essa disponibilidade. Mas de repente a gente monta um quadro aqui só pra trocar ideia de comédia. A gente pega um tema específico e troca uma ideia. De repente aí, se você achar que não tá fazendo nada, quiser fugir de casa. Às vezes eu quero fugir de casa mesmo. Assim. Eu tenho uma filha pequena, né? Às vezes eu preciso fugir. Isso aqui que eu tô agora aqui não é entrevista, eu tô de férias. Tô aproveitando esse momento, assim. A ida do carro e a volta são os melhores momentos da semana, né? Cara, essa piada faz muito sentido depois que tem filho. Assim. Eu achava muito engraçado essa piada do Luiz Q, mas agora eu acho, assim, tipo, lema de vida mesmo. Sim, é maravilhoso. Quem não viu essa piada, tem no Talking Funny da HBO, que tá no YouTube também, né? Olha, muito obrigado ao Daniel. Que isso. Obrigado, sempre Daniel. Que quiser. Parece sketch, meu. Você que assistiu, toda segunda-feira às 8 horas tem um papo aqui no Raio X. Fica ligado, se inscreve aqui e valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.